Estamos no ar mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. Você que já segue o nosso canal, manda para alguém que não segue ainda, porque isso faz o YouTube ver que esse programa aqui tem qualidade, que esse programa aqui tem informação, tem diversão. Então manda, compartilha, curte, encaminha, porque isso faz a gente continuar aqui e continuar mandando informação. Doc Show, arroba do Doc Show tá aqui, o meu arroba tá aqui, da Nutrindo Ideais, do AGR Studios, esse estúdio maravilhoso que abre as portas pra gente aqui sempre. E, bom, dito isso, vou apresentar nossas convidadas e falar o tema de hoje. Hoje o tema é um tema que eu acho que a galerinha de casa vai se conectar. Emagrecimento saudável, emagrecimento de qualidade. Como que a gente pode fazer isso sem fazer estripulias, sem dietas mirabolantes? Como que a gente pode emagrecer de forma saudável e sustentável, que é o mais importante? Bom, vamos lá, vou começar apresentando as meninas. Bela Lima! Oi, oi, oi! Nossa influenciadora maravilhosa, Prazer tá nossa aqui. TikToker também é, né? Ah, não, ainda não. Ainda não? Eu tenho lá, funciona, Tá mas lá. ainda não. Cristã maravilhosa, a menina Ah, prega com uma beleza, gente. Glória a Deus. Eu falo assim, ela deve acabar toda suada Oh, depois que ela faz, eu fico... E estamos aqui com a nossa endocrinologista maravilhosa, Olá, Larissa pessoal. Bastos. Prazer estar aqui. Olá. Que veio, Oi. incrível. Ela é CEO da B-Concept, E Concept no Vogue Square. fundadora. Vocês estão, galera da Barra, passa no Vogue Square, aquele shoppingzinho aqui da Barra. Você passa e você vê uma loja. Na loja, você olha e você fala, caraca, que Exatamente. negócio é esse? É dessa menina. É no térreo. É isso no aí. térreo. É uma lojinha muito bonitinha, muito legal. Não, tá muito legal. Assim, Quero tá saber mais conseguindo sobre formar isso. uma equipe bem legal. Bem Sim. legal. Deixa eu fazer uma bio de vocês pra gente falar tudo que essas meninas Só tô fizeram. com gente importante, não é mesmo? Não, ela falou, tá cheia de médica, ela não vai sair daqui, a unção da Quase cura uma consulta, passou. né? Quase É, Não, exatamente. exatamente. Eu já tenho a minha consulta. Eu tenho um exame aqui, se vocês quiserem. É maravilhoso Eu tenho um isso. exame aqui, inclusive, eu trouxe, a gente pode fazer ao vivo, assim, ó. Olha, Não, a mas gente isso pode... sempre acontece. Acontece com você também, Iago. Muito. Sempre, sempre. Pessoal, você fala que você é médica, endocrinologista, fala, não, mas espera aí, eu tava com uma alteração no meu açúcar. No meu acontece. colesterol, você pode dar uma olhadinha? Aí você olha, depois, aí você faz o quê? Você fala que não, Exatamente. depois. Aí você olha, beleza, você fala, meu Deus do céu. Tipo, Não, até os Como é estudantes que- sofrem. A minha irmã chega lá em Gente, casa, olha. aí eu falo, Bia, eu tô morrendo de sinusite, passa alguma coisa. Ela, eu só estudo, Isabela. a garota tá no Aí eu, terceiro período. Já era pra saber de alguma Exatamente. coisa. Aqui meu exame, ó. Olha o meu exame. Me Gente, economiza, isso acontece minha sempre, filha. Isso acontece sempre. Agora, teve uma amiga que me falou, Lari, para de falar que você é endocrinologista, que todo mundo vai querer emagrecer, todo mundo quer emagrecer. Fala que você é uro, fala que você é uma coisa diferente. Eu falei, cara, eu vou pensar a respeito, porque realmente... Fala que né? é médico de qualidade de vida, alguma coisa assim. É, É que Que aí verdade. você engloba muita coisa, Que médico regra- de estilo de vida. É, porque realmente, É. toda hora a gente abordava Toda com isso, hora, toda é hora, o tempo impressionante. E inteiro. agora que inventaram o WhatsApp, então, Nossa, só manda. Só Dá uma manda. olhadinha aqui no Dá meu uma exame. olhadinha. aquela Ó, olhadinha. a Bela é nutricionista, além Sou. de tudo. Formada em Sim. nutrição, influenciadora, apresentadora do podcast Papo de Herdeiras. Ó, Eu Ó, tô que lá legal. semana que vem, né? você tá lá semana que vem. Ah, garota. Meu currículo tá grande, hein? É, e cristã, gente. A menina é Jesus filha de sempre. Deus. Não, sim. Nascida e criada, herdeira. Nascida herdeira. Larissa Bastos, ela é pós-graduada em endocrinologia, nutrologia, medicina ortomolecular, fundadora e CEO da clínica B-Concept, que é no Vogue, que a gente falou, e ela é especializada, a clínica é especializada em emagrecimento, saúde, estética, e essa médica super nova tem mais de 3.000 pacientes atendidos. Graças a Deus, graças a Deus. E 8 anos isso. formada. 8 anos formada, Uau. vou agora pra Caramba. 9 anos. Gente, mas você é muito novinha. Pode falar Eu a formei idade? com 23. Eu tenho Você 31. formou com 23. Caraca, Eu entrei você com for- 17. Foi de 17 aos 23. Uau. Eu achei E que eu aí, formei novo, eu formei com 24. Você tem quantos anos? Eu tenho 31. Novíssima. Novíssimo. Sim, sim. E É assim, isso. eu saí da faculdade e falei, gente, tipo assim, ninguém. No plantão, chegava no plantão, ninguém dava credibilidade, né? Você chega, oi, eu sou doutora, você é quem? Você já tá formada? Me chama o médico. Cadê? Você é estudante. Exatamente. Mostra aí seu Acontecia CRM. muito. Exatamente. Eu adorava quando isso acontecia comigo. E isso acontece, ainda acontece com você? Tá diminuindo. Esse é o problema. Amigo, a Não é idade mais tá chegando. Tá. frequência. Eu vou ter até um negócio aqui na cara, Não, pra ver se dá uma Não, quando mudada. você consegue disfarçar é uma coisa, mas pior quando chega aquela fase que você não disfarça mais. É verdade. Exatamente. É, mas vai. É, Eu ainda vou realmente. chegar nessa Você falou- hora. Você falou agora. Tá realmente. diminuindo. Tá diminuindo. Antes era mais. Era mais comum, é mais verdade. frequente, mais frequente. Gente, o que vocês acham que deixa as pessoas doentes hoje em dia? Tem alguma coisa assim que vocês acham que deixa a maioria das pessoas doentes?
Cara, eu acho que é saúde mental. Hoje em dia, eu acho que a grande doença, as duas grandes doenças do nosso século é a ansiedade e a obesidade. Boa. A ansiedade, acho que a grande maioria dos meus pacientes, sei lá, acho que 95%, são pacientes muito ansiosos. E aí desenvolvem, né, esse gatilho de comer, principalmente por conta desse estado mental, assim, mais desequilibrado. Mas eu acho que saúde mental hoje a gente tem que ter como prioridade, porque realmente todo mundo tá ruim de cabeça. E é uma das maiores causas de obesidade também, a compulsão alimentar. Exatamente. Ainda mais após essa pandemia louca que a gente viveu, né, gente? Eu pensei que eu nunca ia passar isso na minha vida, eu espero nunca mais passar. Mas realmente mexeu com muitos valores de muitas pessoas, né? Começou a pensar, repensar na vida, né? Depois de tudo isso que a gente passou. Mas eu acho que a ansiedade, estado mental, se você não tá com estado... Eu falo para meus pacientes, se você não tem um estado mental legal, eu posso passar a melhor medicação aqui, ó. Meu nutricionista pode passar a melhor dieta. É verdade. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar. É verdade. Você, Bela, o que você acha? Não tem nem como discordar. Eu Não apenas tem- concordo, assino e Eu carimbo. assino e carimbo. Sem o carimbo, mas eu carimbo. Tu tem carimbo também, você Eu tenho carimbo mesmo. Tá, mas- tá guardado na gaveta? Não, o do médico, eu não vou nem entrar aqui em discussão, né? Porque o nutricionista, ele nunca tem voz em nada. Aí eu tenho que pedir pro médico. Então me dá o seu carimbo logo, meu filho. Me dá o seu carimbo. Mas tudo bem, que é o desabafo. Mas a saúde mental... Apenas É só um desabafozinho, assim. Quem é nutricionista e tá Críticas. me assistindo, você vai entender do que eu tô falando. Eu sei que vai. Mas é a saúde mental, até porque eu fui essa pessoa, né? Essa pessoa aí que tive a saúde mental destruída completamente, inclusive na pandemia também, né? Porque eu já vim daquela noia do emagrecimento. Sim. Aí eu entrei na pandemia, fiquei dentro de casa, eu engordei simplesmente quase 15 quilos pra uma pessoa... Na pandemia. Na pandemia. Eu tinha Caramba. perdido 30, eu surtei. Aí eu já descobri que a minha saúde mental já não tava lá essas coisas, porque acabou. Aí o meu rosto começou... Aí não contente, né? Tinha emagrecido, engordado os 15 quilos. Meu rosto começou a abrir de muita espinha. A minha autoestima lá embaixo, eu trabalhando na internet, eu falei assim, Caramba. e agora? Porque a minha vida era a internet. Então, o meu mundo ali na pandemia só piorou. E aí paga terapia dobrada. E aí você, 2 vezes na semana. você procura uns remédios, não funciona, porque Exato. é questão completamente emocional. Uhum. Aí aumenta a compulsão, né? Começa a comer mais doce. Eu comia uma barra de chocolate por dia. E aí a pessoa fica com desbiose. Aí, ó, Aham. sem saúde mental, com desbiose, engordei 15 quilos. Eu falei assim, eu não vou sair de... Autoestima lá embaixo. Autoestima lá embaixo. E você trabalha com sua imagem, né? Querendo ou não. Exato. Acho que também a gente também, né, Iago? A gente que é médico, endocrinologista, que a gente promove saúde e emagrecimento, a gente lida muito com o nosso físico, com a nossa aparência, né? Então acaba a Exatamente. autoestima lá embaixo. Né? Não tem Exatamente. jeito, Aí não eu tem falei, jeito. não quero mais sair de casa. Aí a vergonha, aí comecei... Nunca usei filtro no Instagram, porque nunca gostei. Aí comecei a me entupir de filtro. Nossa. Conclusão, não sabia quem eu era. Não sabia nem onde eu tava. A cabeça, mil coisas ao mesmo tempo. Muito ansiosa, comendo dessa parede. Eu comia. E com muitas parcerias. Então, vou pedir um hambúrguer, Uhum. vou pedir não sei o Uhum. quê. Caramba. Não, a pandemia, ela foi assim... Depois da pandemia, eu falo que eu ressurgi. O Senhor me tratou, eu saí uma nova criatura, literalmente, porque tava à beira do tipo assim, meu pai só trabalhava, ele teve que trabalhar na pandemia. A minha irmã falou pra mim assim, você é insuportável, eu vou pra casa da minha mãe. Eu Caramba. fiquei numa casa gigante sozinha. Eu e eu. Caraca. E sofrendo isso tudo, né? Que você já Sofrendo tava isso passando. Mas aí é que entra a parte de Jesus, né? Que eu me converti na pandemia. Foi Foi nesse nesse momento? momento. Eu não era cristã ainda, eu fazia muitas coisas. Usava as drogas. Eita. Bebia muitos álcools. Muitos álcools na veia, na mente. Na veia, ó. Na mente, tudo que tinha direito, vocês podem. E tinha parceria. Pedia pra entregar lá. Eita, Zé Delivery. Pior que era o Zé Delivery mesmo. Nunca pedi meu comissionamento aí do Zé Delivery, Aí, ó. mas também não quero, Vai não. trocar por água agora. Exatamente. Mas assim, foi surreal. E Não é. pra tratar, você tem que estar disposto a Sim. aceitar o momento que você tá ali vivendo. Exatamente. E você tem que aceitar e você tem que passar por todas essas fases. Eu falo para meus pacientes, não adianta você achar, tá tudo lindo, vamos... Não, você tem que viver todas essas fases. Se você não vive essas fases lá na frente, não vai dar certo. Você vai voltar, você vai regredir tudo. Eu acho que cada fase é muito importante, né? No processo de emagrecimento. Então, E o estado remédio mental, nenhum nossa, funcionava. Eu tive que primeiro investir Não adianta. na terapia, ó. Não Você adianta. cuida da sua cabeça. Exato. Olha que Cuidando legal. da sua cabeça, você vai conseguir olhar. Porque, meu rosto tá cheio de espinha, vamos no dermato e passar um remédio. Não funcionava. Até porque acne, uma das principais causas da acne, além das alterações hormonais, é a alimentação. A alimentação, se não tiver redonda,
Não adianta. Você pode passar melhor skincare, melhor tratamento. Uma Aham, alimentação inflamatória inflama o rosto Exato. todo. Exatamente. O que você exatamente. acha, o paciente que chega no teu consultório, como é que você começa esse diagnóstico, esse bate-papo, essa anamnese? Cara, Iago, eu acho que é a primeira coisa que o paciente, quando ele chega, ele já sabe como é que é a minha pegada, assim, né? Ele sabe que eu sou mais a zero radicalidade lá na Bi. A gente chama de Bi, né? Que Bia, a Bi ela é muito Concept a gente íntima, chama de Bi. Bi. É tipo quase uma pessoa, é uma pessoa, Bi, né? pessoa. Aham. Tem É. CNPJ. Não, e as pessoas falam, eu vou lá na Bi, não fala Que Bi, legal. Clínica Bi Concept, né? A gente conseguiu fazer, Que e legal. Bi é ser, você pode ser o que você quiser. Aqui a gente vai te aceitar da maneira que você é, mas a gente vai promover a saúde em você. Então, eu acho que a gente tem essa pegada lá na Bi. Então, a partir do momento que o paciente chega para mim no meu consultório, primeira coisa, eu diagnostico, né? O que tá acontecendo? É um sobrepeso, é uma obesidade, é uma ansiedade? Não. E a partir daí, a primeira coisa que eu falo sempre, seja sobrepeso, obesidade, eu acho que é muito a conscientização da condição do paciente. Eu acho que é o principal. Porque se você não sabe o que você tem, você não vai saber por que você está tomando remédio, você não sabe por que você está fazendo dieta, você não vai saber por que você tem que fazer atividade física. Então, eu acho que o primeiro passo é a conscientização desse paciente. Então, olha só, você tem um sobrepeso, ou você tem uma obesidade, e aí a gente passa para aquela segunda fase que eu acho que é uma das partes mais difíceis, principalmente na minha consulta. Não sei se é com você, Iago. Você, quando o paciente obeso chega na sua frente, ele espera realmente uma resolução milagrosa, eu digo. E rápida. E rápida. Ai, nossa. E quando você fala que a obesidade é uma doença crônica, né? Que realmente não tem cura, e sim tem controle. E aí você vê aquele Você vê a alma saindo. do Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu acho que é o passo mais difícil. Eu acho que nesse momento você dá aquele tapa seco, assim, sabe? Mas depois você fala, mas peraí, a gente pode fazer assim, assim, assado. A gente tem que tratar dessa maneira, mas tem controle. Existem diversos... Hoje a gente é tão feliz na área da endocrinologia, porque antigamente a gente tinha 2 ou 3 medicações para tratar a Sim, obesidade. sim. E medicações que davam muitos efeitos colaterais absurdos, assim, taquicardia, aumento de pressão, assim, coisas absurdas. Hoje não. Hoje a gente tem uma gama de medicações que auxiliam pra caramba Muito, a muito. gente, A gente né? vai falar delas. E eu falo isso pra eles. Então, eu falo, gente, olha, não, você tem uma doença, você tem uma condição, mas é totalmente tratável e realmente controlável. Com certeza. Mas você precisa saber a condição que você tem. Tem pacientes que não voltam, eu acho que é muito comum. Tem Ele não sabe paciente de que- nada, não sabe de nada. Exato, e tem pacientes que querem a resolução mais fácil, né? Que querem a porta mais larga, não querem a porta estreita. Mas a grande maioria, quando consegue se identificar, e a gente estava até conversando com isso, né, Bela? Eu acho que Aham. profissional de saúde é muita identificação, né? Você tem que identificar É. com o cara que tá lá do outro lado. Se É você verdade. não se identifica, cara, não adianta. Não adianta. E eu até prefiro, eu deixo ir. Tipo assim, cara, se ele não tá de acordo com o Sim. tipo de tratamento que eu vou propor pra ele, que é esse multidisciplinar, cara, eu deixo ir e você vai encontrar um outro profissional que consiga te ajudar. Eu acho que é Muito muito isso, assim. Eu acho que é muito isso. Por que você acha que tá atrapalhando o tratamento? Você acha que é o paciente, a sociedade, medicações 1000, que a gente agora tem muita, e aí acaba ficando aquela Cara, loucura? ser muito sincera, eu acho que é muito facilidade às medicações que hoje eu acho que teriam que ser prescritas com receita. Com receita. Exatamente. Entendi. E uma outra coisa que eu falo muito para meus pacientes, falo muito no meu Instagram, é a glamouraria. Glamorização. O glamour, que, O né? glow, o glamour. Que criaram ao redor da obesidade, né? Eu não tô falando... A obesidade, gente, é uma condição que tem que ser respeitada e tem que ser tratada por nós, profissionais de saúde, com muita empatia, com muito respeito. Mas ela nunca pode ser glamourizada. Porque Romantizada, né? Exato, porque é uma doença, né? Então a gente tem que tratar. E como doença, traz diversas comorbidades junto, né? Traz diversos... Esse paciente, ele tem risco de ter mais câncer, esse paciente vive menos. Então, por que a gente vai criar esse glamour ao redor disso? Não é glamourizar, mas também é tratar com respeito e empatia. Exatamente. Que falta muito nos profissionais de saúde. Não é né? questão de entrar num padrão. É pra gente afastar essa doença. Exato. A história do gordinho saudável. Não existe. É. Não existe. Ah, mas os meus exames estão ótimos. Tá, mas seu joelho tá legal? A sobrecarga Exatamente. que tá tendo Então, no seu coração. e A o- sobrecarga pulmonar. Os exames é uma foto daquele momento. Exatamente. Como que a gente vai... 3 meses depois, aquele colesterol já pode estar diferente. Sim, Aquela exato. resistência insulínica já tá maior. Exato. E eu vivo muito isso. Eu falo muito com o paciente. Não é meu paciente de 120, que eles chegam, né? O paciente chega a 120 quilos, quer chegar a 60. Não é isso. Aí olha lá na Aham. bioimpedância, tá assim, peso ideal, tu já viu isso? Nossa É. Senhora, Aí a pessoa isso acaba fala- comigo. Aí eu falo, mano, Não, isso aqui é o primeiro mundo... que peso não é vestido pra você ter um ideal. Vamos começar por aí. Exatamente.
É aquilo, você perder 10 a 15% desse peso, o paciente de 120 chegar a 105, caramba, já tô feliz pra caramba. Sim. Porque melhora Exatamente. muito a parte de cardiovascular, de doença e tudo. Então, a minha primeira consulta, eu digo que é uma das mais difíceis. Porque é 1 hora e meia que eu fico, tipo assim, o paciente, ele sai meio que... Sabe quando ele tá processando ainda? Sabe quando você fala, é ele fala, bom. ele tá meio, tipo, caramba, e agora? Uhum, Caramba, e agora? uhum. Caramba, e agora? Mas no final, a gente tenta fazer de uma maneira, né? Eu faço consulta junto com meus nutricionistas, do Você faz lado, consulta conjugado? em Ah, eu conjunto. já A gente fiz chama de também. interconsulta. Eu acho É ótimo muito até. bom. E aí, no final, a gente fala, olha, é isso, mas no final, você vai ver que vai valer a pena. A qualidade de vida que você vai Sim. ganhar realmente vai valer a pena. Sim. Então, se você quiser continuar aqui com a gente, seja bem-vindo e vamos começar seu tratamento. Então, é mais ou menos assim, é uma consulta mais difícil, assim, a É. primeira. Sim. Mas depois a gente consegue, aos Aí depois vai pouquinhos. acostumando, vai rolando. criando o vínculo. Vai Sim. rolando. Bela, como é que foi pra você? Você sempre foi uma criança obesa ou você engordou na adolescência? Como que foi essa tua história? Eu sempre cresci gordinha, né? Aham. E aí depois Seus pais estão obesos também? eles eram. Tá. Mas meus pais sempre gostaram muito de correr. Então eles eram muito Atividade corredores. Meu pai física. fez a maratona. Que legal. Então eu sempre tive a atividade física presente. Mas eu era muito obrigada, né? A fazer as coisas. Então, eu peguei um ranço da academia quando eu era pequena. Várias histórias. Aguentava ver uma rua pra andar? Não, era desse jeito aí, era difícil. Meus pais trabalhavam muito. E aí a minha mãe trabalhava na Nestlé e meu pai na Lacta. Ah, então, não. assim. Nossa. Na eu- Nestlé e na Lacta? Aham, É aquele então acesso... o que não faltava Solta. pra mim era chocolate. E como eu Nossa queria Senhora. meus pais Devia presentes. ser proibido do pai mas trabalhar. Como eu queria meus pais presentes, chocolate era a minha fuga, porque também Sim. era a forma de afeto deles me darem. Filha aqui, ó, papai tava com saudade, toma um chocolate. Então, Uhum. quando eles não estavam presentes, o chocolate era o que supria A comida afetiva, né? a minha falta emocional dos meus pais. Então, meus pais trabalhavam e eu nasci só comendo. E aí, teve uma época da minha vida que eu cheguei no meu auge, né? Que foi quase os 100 quilos. Uhum. Quantos anos? Eu tinha, acho que 17 anos. Caramba. E aquela pressão também, né, da minha mãe. Isabela, você tem que emagrecer, Isabela. Eu ia, por exemplo, no McDonald's, eu comia 2 hambúrgueres, 2 batatas, 2 refrigerantes. Eu era incontrolável, assim, mas eu tava comendo uma emoção. Sim. E, enfim. E aí, quando eu passei por vários processos, né, mas teve uma época que meus exames começaram a ficar extremamente alterados, Uhum. tava Eu anêmica. acho que é o primeiro alerta, né? Eu acho que o paciente, quando tem essa alteração de exame, você fala, opa, Acho tem que alguma coisa aqui que eu tenho que dar temos mais um atenção. problema, isso. Exatamente. E aí foi muito louco, porque a minha mãe sempre no meu pé. E aí teve um dia que a minha mãe virou pra mim e falou assim: Olha, eu cansei de você. E minha mãe tinha loja de roupa, né? Então ela É chamava mesmo? as minhas amigas pra tirar foto, pra sair no Busdor, na Ah. revista. E eu não. E minha mãe falava: Você não vai porque você é gorda. E aí eu já me sentia rejeitada, né? Pela falta de paternidade. Ao ouvir isso, eu falava assim: Caramba, o que eu tenho que fazer? Sim. E Pra aí, ser aceita, pra né? O ser que eu tenho que fazer pra ser aceita. E é a questão das pessoas hoje, né? Elas, enfim, é a rejeição ali. E aí a minha mãe falou assim: Ó, cansei de você, não vou mais falar com você. Minha mãe parou de falar comigo durante 3 meses. E falou assim: Isabela. Gente, não cancelem a mãe dela, por favor. Não por favor, ela já cancelem tá minha curada. mãe. A minha mãe, ela converteu. Minha mãe é o amor da minha vida hoje, gente. Não que não fosse antes. Não, mas eu acho assim, foi importante isso pra você, né? Esse tipo de relação me que você- fez acordar. Foi o gatilho que você precisava. Foi o gatilho que eu Não precisava. precisava ser assim, mas... Mas é Ah. porque eu também entendo, você tem que olhar pra trás da criação da minha mãe, Sim, né? Não sim. teve amor, não teve carinho, Exatamente. foi Sim. criada lá no Nordeste, então assim, não tinha como querer uma forma diferente. Essa foi a demonstração de amor dela. Tá. Foi Isabela, o vou jeito parar. dela, né? Vou parar de falar com você, porque não adianta mais falar com você. Mas às vezes também, se não fosse de outra maneira, você acha que você teria mudado? Não, com certeza não. Aí. Então, eu acho que foi necessário. Aquele mal necessário, né? Às vezes foi aquele mal E necessário que aí, você pra precisava. recuperar essa atenção da minha mãe, eu sempre tive. Minha mãe tinha uma boa condição, ela fazia tudo, ó, toma aqui o cartão, compra o que você precisa. Eu fui na nutricionista, assim, parece que eu despertei. Fui na nutricionista, e aí minha mãe já pagava personal pra mim. Pra você ter noção, minha mãe pagava nutricionista, eu não ia. Personal, eu não ia. Clínica de estética, eu não ia. Pra nada, pagava e não ia. E aí, quando ela falou isso, e ela falou real, não, vou parar de falar com você, não conte mais comigo, eu cansei de falar com você. Se você quer ficar desse jeito, você vai ficar desse jeito. Acabou.
E ela parou real de falar comigo. E aí foi quando eu... Ela parou de verdade, eu não acreditava. Eu falei, mas minha mãe não tá falando comigo. Tipo assim, se minha mãe não tá falando comigo, e agora? Quem que eu sou? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu liguei pro personal. Gente, eu era tão preguiçosa que meu personal tinha que ir na minha casa me buscar de moto. Caramba! De verdade! De verdade! Ela queria o personal, eu Uber. Que eu não queria. Eu me negava a ir pra academia andando. De tão preguiçosa. De verdade, gente. De verdade. Eu tô aqui confessando os meus pecados. E aí eu comecei. E aí, quando eu vi que... Eu nunca tinha ido na nutricionista porque tava pago, né? Mas eu não ia. Quando eu vi que eu desinchei naquela primeira... Você se estimula, né? Aí eu Você falei fica, assim, né? caraca, que legal isso aqui. E comigo, eu gosto. Pão. Eu era... Mesmo comendo o que você comer, gostava. ó. comia. As pessoas pensam isso, né? Eu Comia o que eu falo isso gostava. Os pacientes falam, mas eu vou ter que parar de comer tudo. Vê como uma dieta como uma sentença, Aham, assim, né? Vê como uma aham. coisa É. ruim. Eu falo, gente, não é. E não Tem é uma como- dieta, é um plano alimentar. Aham. Porque uma dieta parece que é uma Exatamente. coisa muito restritiva e por um Aham, período. E só pode seguir Igual aquilo ali. regime. Eu vou fazer regime. O regime Aham. é político, gente, calma. É um plano alimentar. Não, mas é verdade. E se, não, aqui só tem frango. Se não tem frango, posso comer. Gente, não é isso, né? Realmente tem que ser a dieta o mais flexível possível para você poder Sim. seguir, porque senão você não consegue seguir. Não Exatamente. consegue E seguir. aí eu fui me interessando, comecei a pesquisar sobre dieta na internet, aquela coisa assim, o que eu tive interesse em saber o que eu tava fazendo. Que bom, que bom. Então eu comecei a pesquisar tudo, aí academia, aí olha gente como o senhor é bom. O personal não precisava mais me buscar. Eu chegava 1 hora antes dele e ficava fazendo HIIT na esteira. Eu fazia 1 hora de HIIT antes, malhava com o personal, fazia 1 hora de HIIT depois e no final ainda fazia Muay Thai. Que aí é a parte que eu Caramba, falei que eu Começou não... a fazer pós na academia. Eu não- 6 horas. eu não emagreci de uma forma saudável, eu quero deixar isso aqui claro para as pessoas, porque É. como eu fiquei tão louca querendo recuperar aquela atenção, que eu falei assim, eu emagreci muito rápido, eu perdi 30 quilos em 3 meses. Sem medicação. Sem medicação, O que só foi foi melhor alimentação e treino, só. É parâmetro que a gente tem de cirurgia bariátrica, Cirurgia né? bariátrica. Só isso. Olha só, é verdade. Mas é, Um déficit calórico também surreal, né? Você Eu foi com de um 1000 extremo calorias. para o outro, né? Você Aí foi de eu um entrei- extremo para É totalmente... isso que a gente. Isso que eu queria falar, porque as pessoas, quando eu era obesa, né? Ai, nossa, seu rosto é tão lindo, você tinha que emagrecer. E aí, Tem ok. sempre uma tia mala pra É. falar isso, né? E É aí, verdade. quando eu fiquei muito magra, né? Eu pesava quase 100 quilos, era 95, alguma coisa assim. E aí, eu cheguei a 7% de gordura. 7% de gordura corporal. Eu vestia 44, 46, eu comecei a vestir 34. Eu fiquei muito magra. E aí, eu descobri depois que eu tava com bulimia e anorexia, mas eu não sabia. Tipo assim, se eu comesse um pão, eu tinha que ficar 20 minutos a mais na esteira. Eu já ficava 1 hora, mas aí eu Você ficava tinha 20... aqueles métodos purgativos que a gente vê muito, né? a bulimia Você vai se não se purgativa. penalizando pelas coisas que você comeu, né? Exatamente. Aí, Mas você nunca Só que- vomitou. já vomitei uma vez. Forçando, né? É. E aí, também tomava muito diurético pra poder... Nossa, É muito senhora. diurético, é laxante. Laxante, a grande maioria dos laxante. pacientes usam isso mesmo. E aí, olha que loucura. Só que quando eu estava uma magra, né, com esses vestindo 34, com esses 7% de gordura, as pessoas me elogiavam. Nossa, como você tá linda. Só que eles também estavam elogiando uma doença. Isso estimulava você Exatamente. continuar Isso fazendo aquilo que você estimulava estava eu a me fazendo estimulava. pra continuar sendo da maneira... Exatamente. E É. essa é a questão. Eu fui de um extremo para outro, da obesidade à bulimia. E depois da bulimia, eu fiquei com ortorexia e vigorexia. Eu ia pro casamento e levava marmita, porque eu me negava a comer a comida que eu não sabia como era a procedência. Mas eles dizem que todos os transtornos alimentares, eles estão praticamente no mesmo... Como se estivessem no mesmo... Tipo, no mesmo espectro, né? Exatamente, no mesmo Aham. espectro. Como o hipertireoidismo e o Aham, hipotireoidismo, né? É como se tivesse... Porque também, se você vê na obesidade, o paciente com obesidade, ele também tem uma compulsão alimentar. A bulimia é como se fosse uma compulsão ali também, mas Sim. depois você Eu tem transferi a compulsão. esses métodos purgativos, né? Pra você poder realmente eliminar tudo aquilo que você ingeriu, né? Sim, exatamente. Na grande maioria das vezes acontece assim E o mesmo. CrossFit entrou nessa época depois. O CrossFit, ele veio um pouco antes da pandemia e logo depois da pandemia também, né? Eu fazia musculação, aí eu falei assim, eu quero tentar algo diferente, mas aí o mesmo hábito que eu tinha na academia, eu transferi pro CrossFit. Chegava no box de CrossFit 5 horas da tarde e saía 10 da noite. Olha só. Só que aí... Gente, você vê que 1 hora no CrossFit a gente sai morto, caído, não consegue Não, dirigir. gasta muita Não, caloria, né? aí era aquela desculpa, não, precisa andar de cabeça pra baixo, eu preciso aprender o handstand push-up, não, eu não sei isso ainda. E você vai se auto-sabotando, você mesmo vai É. se enganando. Você Mas, mesmo vai mas se e enganando. hoje, Bela? Como é que você conseguiu ter um equilíbrio nessa sua esfera aí de vida? Hoje eu fico 2 horas na academia no máximo e Aham. faço... Que já é bastante. já é coisa, bastante. Nem muito. precisa tanto. Exato.
No máximo, assim. Sim. Entendo meu Não, limite. porque as pessoas ouvindo falam 2 horas. Ai, meu Deus, 2 horas do meu dia eu não tenho. Não, tem cara. dias Você que pode eu- ficar em tem 40 di- minutos. tem resolve. 40 minutos é o Tem suficiente. dias que eu só faço 30 minutos de escada, que é o que dá no dia, mas eu não me Exato, cobro, eu exato, não me exato. cobro. E a alimentação, faço alimentação intuitiva. Eu me formei em nutrição, sou Aí a nutricionista. nutrição entrou depois. A nutrição entrou depois que eu emagreci. Logo depois que emagreci, que eu tinha comentado com ela. Queria saber de dieta, porque eu fazia comunicação antes de nutrição, né? Fiz na SPM. E eu passava dieta pras pessoas. Mentira. Porque as pessoas falavam, nossa, porque a sua... Maravilhoso. Porque lá na faculdade tinha muitas apresentações criativas. Então eu sempre usava meu antes e depois. E as pessoas ficavam assim, como é que você emagreceu tanto? Como é que você tem esse corpo? Como é que... Porque, gente... Meu corpo era muito grande, eu fiquei fina e depois defini o meu E corpo. muito rápido, né? E muito Foi de uma maneira rápido. muito rápida, todo mundo ficou, caramba, o que aconteceu, né? E não é aquela coisa que ficou flácida, ficou bonito o meu corpo. Quando eu Você tinha era 7 jovem, Gente, eu tinha tanquinho na barriga, entradinha. Oblíquo ali, ó. As pessoas ficavam assim, cara, como é que você fez isso? Então eu passava dieta pras pessoas. Falava assim, ó, você vai tomar whey. Aí eu teve uma Orientava, assim, dava aquela orientação geral. Aí uma professora chegou pra mim e falou assim, você não acha que você tá na faculdade errada, não? Foi quando a minha ficha caiu. E aí eu falei assim, caraca, real? E detalhe, eu fazia faculdade de comunicação e só ia pra congresso de nutrição. Antes de eu entrar na Caramba. faculdade de nutrição, eu já tinha ido a 5 congressos de nutrição. Olha. Pô, que legal. Tipo, um da VP, aquele Eu Arnold, acho que legal, é super assim, quando a famoso. gente Você não tem escolhe. TDAH, não? Aquela pessoa que tá aqui. Porque você é muito focada numa coisa. Eu tenho o hiperfoco, É. né? O TDAH. O TDAH tem entra hiperfoco. nisso. Isso, Você exatamente. quer uma coisa, você vai focar naquilo. Você vê, você É. tava fazendo comunicação, mas você se interessou pela nutrição e ficou... Eu sou exatamente assim. Exatamente. Nunca foi diagnosticada, não? A minha psicologia falou Fechamos o diagnóstico agora. Então, Tá vendo eu- como é bom uma junta médica? Eu acho, Receita aí, receita eu amarela. acho que eu acabei de ser diagnosticada. Qual remedinho? A Venvance? É isso que eu queria falar. isso, é sobre isso. Amo quando temos links. Eu vou colocar aqui na tela algumas medicações que a gente usa pra obesidade. Não é pra você que tá em casa achando que vai Não sair comprem, comprar tá, essa pessoal? medicação, Não até comprem porque essas muitos medicações. precisam de receita. A grande maioria. Mas é pra gente ter uma orientação. São medicações que a gente tá falando, as pessoas falam dessas medicações O na tempo rua. inteiro, o tempo Então é inteiro. importante a gente citar elas, porque falar os Já prós e os passa a minha contras. dose aí, hein? Aí, ó. Guarda Já a deixa a mesa receita aqui, pronta. Já deixa. Isso. Carimbo, cadê o carimbo médico? É que eu isso. sou nutricionista. ó. Vamos botar aqui a primeira. As primeiras. Famosas, né? As duas mais famosas. Não, esses aí são, tipo, astros de TV. Apareceram Ozempic até e no... Saxenda. Apareceram até no Oscar. Já apareceram no No Oscar. Oscar, cara. Gente, Tem esquece. 3 milhões de seguidores. 3 esquece. Gente, a Ozempic tá sendo uma das medicações mais vendidas do mundo. Gente, Tá isso passando o Rivotril. Não, passou de pirona. Não, Rivotril é absurdo pra você ver a saúde mental da Rivotril galera. é a maior. Gente, Nossa, surreal, hein? é Tá surreal, né? A Ozempic tá lá próximo. Cara, o Ozempic vende mais que de pirona. Eu falo, gente, como assim? Como assim, né? Você vê hoje a importância que as pessoas estão dando pra perda de peso, né? E isso, além do que seria até o saudável, né? Vamos sim. dizer assim, Porque né? a maioria das pessoas que eu vejo querendo Ozempic é aquela pessoa que tem um IMC sobrepeso, às vezes nem Aham, tem, mas que tem uma exatamente. festa daqui a 2 meses e aí Uhum. ela quer entrar no vestido que a fulaninha emprestou, mas a Uhum. fulaninha é mais magra. E aí ela fala, vamos fazer um Ozempic aqui, Perdeu uns 2 quilinhos. perder 2 quilinhos. Mas assim, aí ela faz o Ozempic, aí ela emagrece pro casamento. Aí acaba a festa, ela volta à vida dela normal. Uhum. E isso é ruim pra gente que lida com obesidade, porque acaba que banaliza o nosso tratamento, É. né? Banaliza uma medicação que é tão boa como o Ozempic, porque não é para tratamento de sobrepeso, não é para perder 1, 2, 3 quilos, né? É para tratar obesidade, que é uma doença e Sim. tudo com essa carga. Então, até isso, né? Chego no consultório, sento e falo, Sim. doutora, eu queria aquela canetinha, A sabe? canetinha. Eu quero a canetinha. Eu falo, o quê? Eu quero aquela canetinha. Já Seu- sabe, só que é um carimbo, exatamente, só que Só que é o carimbo. só que é o E carimbo. acaba que não muda o mais importante, que é o comportamento. Exatamente. Não adianta, não adianta. Exatamente. Eu falo que é Aí sempre toma Ozempic e se alimenta de McDonald's uma vez por dia. Isso. Vai Emagrece, continuar emagrece, comendo pois. metade do hambúrguer, metade da Exato. pizza. Ela vai Exato. comer metade, ela vai emagrecer. É uma ótima Vai. medicação. Só que depois que ela para, ela vai continuar, vai voltar a comer o hambúrguer. E aí o paciente fala assim, doutora, eu não quero fazer. Ou o paciente que realmente tem essa indicação de fazer. Eu não quero fazer por conta do efeito rebote depois. O efeito sanfona. Eu falei, olha só. Não, peraí.
só vai ter efeito rebote se você não mudar hábito alimentar. Se você Sim. mudar os seus hábitos alimentares, você não vai ter esse efeito, você não vai ficar nesse engorda e emagrece. E isso é muito papel nosso, né, Iago? Até seu também, como Sim, nutricionista. verdade. Dessa de conversar realmente com o paciente, né? Porque o paciente, quando ele tem indicação e quer fazer, são medicações caras, que como a gente falou, obesidade é uma doença crônica, que não tem cura, e às vezes ele tem que fazer pro resto da vida. Imagina você gastar essa grana Porque é caro. pro resto da vida, numa doença que você sabe que não tem cura, né? Então, Exatamente. nossa parte aí de médico, de profissional de saúde, a gente tem que estar sempre muito firme, sempre dando bastante orientação, né? Verdade. Você chegou a usar, Bela? Esse medicação? Eu usei Ozempic, mas tem o quê? 1 ano, quando eu tive um outro gatilho de compulsão alimentar e que eu não conseguia parar de comer doce. E aí, não tinha a ver só com doce, né? Porque eu começava a transferir para outras comidas. Eu já tinha passado por isso na pandemia, falei pra Uhum. vocês. Uhum. E aí, consegui manter, me estabilizar. E aí, depois, sabe? Não sei se foi um efeito... Foi um gatilho mesmo que eu Sim. tive e É parei... uma recaída mesmo, Uma porque recaída. é uma doença que Exato. crônica, ela vai tem que estar ter- sempre na sua vida. Sempre vai ter. Uma E recaída. sempre tem que ter acompanhamento. E né? aí eu fui ao médico e ele me prescreveu. Mas eu tomei, na verdade eu não queria comprar. Que eu falei assim, aquela orgulhosa, né? Nunca tomei remédio pra emagrecer na minha vida. Isso também é muito... Nunca tomei, Isso. não vou, me nego. É. Ele, tá bom, Não, e as pessoas têm isso Tem também, né? isso. Não vou fazer porque... Não queria. Eu falo, cara, a gente precisa... A partir do momento que a gente precisa fazer a medicação, a gente vai fazer a medicação. A partir do momento que a gente não precisa, a gente não A vai gente fazer. não. E a gente vai Exatamente. E tem um preconceito, principalmente Exato. porque é injetável. tirar. E aí a pessoa fala, mas eu Exatamente. tô me injetando, eu sou diabético, eu tô no... Isso, Eu nunca insulina. pensei, eu vi meu avô fazendo isso. Uhum. Ontem eu tava conversando com um amigo, nem é paciente, mas ele tava fazendo, o médico dele passou o Ozempic pra ele. Mas o fato de ter que injetar, eu lembrei do meu avô, que ele era diabético, ele injetava insulina. Cara, mas você precisa. E a Sim. forma que tem hoje é essa injetável. Sim. Eles criaram a semaglutida oral, né, que é o Ribelsus, Ribelsus. Uhum. e tá funcionando. Tem paciente que tem uma boa melhora, mas tem muitos que não por conta da absorção gástrica. Você percebe isso também? Exatamente. Não tem a mesma perda de peso com o Ozempic. É. E eu vejo porque o paciente ele não respeita o jejum O necessário, jejum né? necessário. Essa outra medicação, que é a mesma, só que oral, você tem que tomar e esperar 30, 40 minutos. O paciente Pra comer alguma outra coisa. vai comer, vai beber água, vai toma com outras Com medicações. Eu falei, café, caramba, cara, tudo errado. Sintródio, Ribelsus e vitamina D. Nossa, e o omeprazol. E omeprazol. Nossa, eu passei mal quando Aí. tomei Ozempic, eu fiquei meio traumatizada. Eu falei assim... Ah, essa você passou mal, É, então. porque tive que tomar Vonal, né? Mas a minha dose era muito baixa e eu passava muito mal, acordava de madrugada. Sim, Nossa. tem muito paciente que nesse início... Ai, É. eu ficava assim... Mas acho que é o período de adaptação, sabe? As primeiras semanas, as primeiras doses. Mas eu fico muito feliz por essa classe aí de medicações, porque efeito colateral são totalmente contornáveis. Controlar. É Isso, tipo, é uma isso. dor no estômago, é um enjoo. Antes a gente tinha medicações, até uma que saiu do mercado, te dava dando câncer. Lembra disso? No início do ano Nossa. passado? A tizepatida? Não, é eu esqueci o nome a dela tizepatida é a nova. Que aumentou a insuficiência cardíaca. Cara, é uma É. parada assim, absurda, aumentar a pressão e tudo. Mas eles são coisas assim, eles são meus Os meus dois, queridinhos, eles são assim, da são mesma maravilhosos. classe de remédio, né? Os dois são análogos de GLP-1. Tanto São da o mesma Saxenda empresa, né? e da mesma Uma empresa. da empresa agora multibilionária, É, né, a no Novo. mundo. E aí a semaglutida, que é o Ozempic, e a liraglutida, que é o Saxenda. Uhum. O Saxenda é diário e o Uhum. Ozempic semanal. E a gente vai tentando tatear aí. Hoje o Ozempic é Até diário também. semanal, de É. cada 4 dias. Hoje tá Cada um tem uma... Tem alguma sua linha. Mas Sim. eu acho que é importante também porque depende muito do paciente. Tipo, se o paciente passa muito mal, Exatamente. vamos dividir a dose, vamos tentar fazer Eu aos acho que é muito poucos. isso, é individualizar, né? Os Individualizar o representantes chegam pra tratamento. gente, doutora, você tem que fazer assim, assado. Tipo, cara, É. não, eu Sim. tô com o meu Na consultório. prática, a teoria é outra. Exatamente, eu tô no meu consultório, eu conheço meu paciente, eu vou fazer da maneira que eu acho que vai Exatamente. funcionar pra ele. Então, assim, Exatamente. existem diversas maneiras que a gente E pode... aí resolveu, assim, no meu caso. É Você mesmo. parou? Resolveu. Eu tomei, não era pra tomar só um mês, né? Mas eu tomei bom. só um mês, porque eu falei assim, eu me nego, não vou. Mas assim, resolveu e Assim, eu fiquei feliz. Olhando do jeito que você tá falando, talvez, se você fosse a minha paciente, eu não optaria pelo Ozempic, talvez. Se você pensa mais compulsão por dor, assim, uma parada mais assim, eu iria pro BUP. Vamos falar dela. Eu iria Calma pra aí. essa, eu desconheço. Não pula, não pula. Sabe? Ela já tá aqui, Ela ó. já tava na frente. Ela tá entregando. Vamos já. pro próximo. Orlistat agora. Nossa, esse aí, gente. Nossa, Conhece? gente, Não, eu não. conheço e o terror da minha...
Não, esse quem passou não foi médico, foi minha mãe. Ah! Quando eu era muito... Você tem que tomar isso aqui pra não absorver a gordura da comida. É, Gente, eu tive uma O diarreia. famoso xenical. Não, mas Nossa, o problema, nunca mais. o problema do Orlistat é que os pacientes não estão prontos para fazer. Sim. Né? Os pacientes querem tomar Orlistat e continuar comendo da maneira que comiam antes. Não é assim, né? Você tem que fazer o Orlistat com O planejamento. Orlistat é educativo. Exato. Você vai Desculpa, olhar nem de lá no graça, seu mas banheiro tô e você vai traumatizada. ver o que você comeu, que besteira que você fez. Ai, É misericórdia. assim, instantâneo. É instantâneo. Não, surreal. Mas eu vou te falar que existem pacientes que eu opto. Você opta também? Eu Tem opto. algumas opções que... Principalmente para os que têm constipação. Exatamente. Até às vezes junto com o Ozempic, dependendo de uma dose menor, isso. até é legal. Até mando manipular uma dose menor só pra dar uma... Isso. Eu gosto tem o Celistat, que é um novo e ele é manipulado. E ele dá Uhum. menos efeito colateral. Então, às vezes, o paciente que tem o intestino um pouco mais Uhum. preso e tudo mais, e o Saxenda e o Ozempic fazem Causa essa uma constipação, aí a gente faz junto para melhorar esse trânsito intestinal. Eu acho uma... Assim, a gente tem que ver pacientes e pacientes, né? Mas é uma medicação bem legal. Eu Sim, eu gosto também. O problema do Orlistat é a gente ficar atento às vitaminas lipossolúveis, né? Exatamente. A, D, E e K, que você Deca. perde por conta da Sim, da evacuando eliminação. nas fezes. Tá precisa quase dar- sendo uma aula aqui. É verdade. A Bela tá falando assim, gente, não, É não sei o que, isso. eu vou começar a sair daqui. Eu, eu, sou, eu sou o case de estudo aqui, eu tô com os Não, meus mas por médicos. isso que eu queria te chamar, cara. Não, porque ficou- tem, tá você muito tem bom tudo a isso. ver com Não, eu aquela- acho super legal que você passou. Não, tudo, também né? tudo. Você Não, nos já todos os- ela vai nos ver dois todos os vezes, ela extremos. vai falar, já fiz. Ai, esse eu também. vou sair daqui com o laudo médico, querida, buscar psiquiatra. Psiquiatra TDAH interrogado. Vem um Vance. Vamos pro próximo. Contrave. Ah, esse aí eu não sei. Esse aí. Então. Chegou, né? Você viu? Já chegou? Chegou. Não precisa mais manipular. Ah, é? Tá na farmácia? Aham. Eu vi que já foi liberado, mas eu não sabia que tinha chegado já na farmácia Ah, já já tomei Contrave. manipulado. É a Olha bupropiona isso. com naltrexona. Gente, Exato, fiquei chegou. chapadinha com isso aí. É? Minha visão, fiquei chapada. Visão turva. E eu pensei que eu tava tomando alguma droga. Ó, a minha visão, eu tava dirigindo, a minha visão ficou meio turva, assim, ó. Não é de Espírito Carérrimo. Santo, não? Não era Espírito Santo, não conheço Espírito Santo. Gente, eu paguei caro nesse trem. Mas eu paguei caro. Eu tomei uma vez pra nunca mais. Eu quase xinguei o médico. Você é maluco? Não, mas olha só, às vezes uma tomada só não é o suficiente pra você se Não adaptar. sei se a dose era ainda. muito... É, porque tem isso É. também, tem a dose. Gente, eu fiquei Isso aí. chapada, de verdade. É. E Chapadinha. engraçado, eu não sabia que era 90. minha Pra visão- mim, para começar... É, eu achei pouca também. Não, Sério, não, 50? Então, o Contrave é uma medicação que tem nos Estados Unidos, é que informações fresquíssimas já chegou nas farmácias do Rio de Em Janeiro. todas as farmácias Em perto todas de as vocês. farmácias. Eu não acredito que eu já tomei tudo que tá passando aí. Eu tô chocada. Mas lá nos Estados Unidos é essa dose aí, a naltrexona de 8 e a bupropiona de 90. Porque a gente pode chegar até 300 de De BUP, né? BUP. E 32 de É, naltrexone. então, Mas às vezes eles devem fazer em 2 tomadas, não sei como é que é a um mais posologia de que eles 2, né? utilizam, Às vezes é. até mais Será de que 8. em mim foi efeito contrário? Aquele efeito rebote? Não, porque às vezes tem isso, né? Eu não sei, deve ter algum problema, porque quando eu fui operar, por exemplo, fui botar, sei lá, botei silicone, eu operei desvio de septo. A anestesia já não pegava em mim. Sério? Já começava por aí. E aí eu tomo Cara. alguns remédios Que você e não se eles sente fazem um legal. efeito contrário em mim. É mesmo? É, sim, eu não sei se isso tem alguma... Eu não sei, gente, os médicos são vocês, mas só pra explicar que isso aqui... Não, eu acho que aqui, cada paciente tem um tipo de sensibilidade, um tipo de resposta à medicação. Sim, Mas assim, só uma tomada só não tomei uma vez. Fiquei com a gente trauma. não consegue identificar e saber realmente se foi daquela medicação. Às vezes um dia que você não tava tão legal e tal, entendeu? Aham. Então assim, talvez, tem que nem esperar sabe. pelo menos uma semaninha Tem que tomando. fazer o efeito. vezes- Tá vendo, diminuir gente? a Não façam que dose. nem eu. Porque é uma medicação muito boa. É uma É medicação ótima. mais barata, muito mais barata que o Ozempic. Então, eu uso bastante, principalmente para quem tem essa compulsão. Tira a fome. É a compulsão pelo refrigerante, pelo doce, pela... É ótimo. Então, e dá uma, principalmente em mulher, como tem a bupropiona, ela dá uma levantada na bola. Até a libido dá uma aumentada. Sim, eu adoro. Eu Vontade adoro de buff. fazer exercício. Eu faço bastante. Posso dar uma segunda chance, né, talvez. Assim. Eu acho super válido. É uma ótima medicação. Eu utilizo bastante também no consultório. Eu gosto bastante. muito. Vamos pro próximo. Aí, o famoso. Ah, olha Gente, aí. eu Gente, sabia, se os próximos eu também já tiver tomar, vocês vão me mandar pro psiquiatra, realmente. Mas tu já tomou Venvanse? Já tomei. Prescrição minha mãe. Como que ela conseguiu essa receita? É, não, porque meu Não. irmão usa, né? Eu tenho um irmão que é tá. especial. Ah, sim, tá. E aí sim, ele sim. depende do Venvance. Cara, e minha eu- mãe pegou e falou assim, Isabela, essa Tirando do menino. Só um dia que ele vai ficar meio mal, mas ele vai você- ficar... Hoje ele vai...
Mas vamos continuar. Cara, mas vemos, cara. Não sei se isso acontece com você. Iago, as pessoas ligam pro meu consultório. A doutora tem receita amarela? Eu falo, Olha só. não é possível, porque a receita é totalmente controlada, Maravilhoso. né? Você tem que ir na Anvisa, lá no Eles centro, não sei o quê. sabem. A doutora tem, aí minha secretária já sabe, tem, mas olha só, ela só vai prescrever Ruvenvância, tá linda? Só se realmente você tiver indicação, né? Porque hoje tá uma febre e uma pandemia, digamos, de TDAH. Hoje todo mundo tem TDAH, né? Sim. Então, assim, Aqui, até pra estamos gente... uma- Diagnosticada aqui, ó. Não, mas realmente é uma coisa que o paciente já chega querendo tomar Venvanse para emagrecer e achando que tem diagnóstico de TDAH. Eu acho que isso é o mais difícil. Porque o paciente acha que tem que dar conta de tudo. A partir do momento que ele não dá conta dos 1 milhão de coisas que ele tem que fazer no dia, ele tem TDAH. Sim. A Né? indicação do Venvanse seria então pro TDAH e pra o que mais? Só Hoje em dia TDAH, só é TDAH. pelo TDAH. É, o passa a receita aí. dexanfetamina é pra Pode, me déficit de manda, me atenção, manda. porque ele concentra, ele dá foco, ele Então, faz isso. A pessoa que tem TDAH, ela fica aqui exato, assim. Ele exato. faz isso aqui, ó. Você consegue. Focar numa Focar. coisa só. E eu não sou um case muito bom de remédio, como vocês podem ver, né? Quando eu tomei Venvanse, eu achei que eu sou muito alegre e agitada, mas dou hiperfoco em algumas áreas, por exemplo, quando eu ler livro, estudar. Mas quando eu tomei o Venvanse, eu senti que ele tirou um pouco da minha alegria. Eu sou, tipo, muito alegre, né? E aí eu senti que ele me segurou tanto que Sim. eu só tava ali, ó. Entendi. Não. E aí eu também só tomei É. uma vez, também aquela situação, né, que vocês sabem. Se eu tomou uma vez, não tem. É, você não Tomou pode. uma vez, não Você foi não tem legal. propriedade para falar. Mas eu senti que ele deu uma. Eu não sei, a minha irmã, ela toma. Olha Porque aqui, eu vou geralmente- deixar metade aqui, ó. Vai Expondo. estudar. A minha família Mente toda fina. toma. Spoiler aqui, ó. Não, mas, Pra- mas é pra- totalmente ao contrário. O paciente fica mais eufórico, né? Isso que ela falou. normalmente Ela, sim. Isabela, em mim Eufórico. chegou até dar taquicardia. Não, e a galera tal. pede pra ir, toma pra ir pra festa. Festa. Meus amigos lá, me dá aquela receitinha amarela aí pra eu vou ter uma festa. Olha Falei, só "Beleza, que loucura." Olha só. Ih, gente, toma então pra ir mais pra uma festa. vez eu entrando num case de estudo aqui que não deu certo. Exatamente, É o exatamente. contrário. O Venvanse, Deu uma- ele é muito bom também para esses Uhum. pacientes, porque a gente, obviamente, que pode ter paciente obeso que tem TDAH. Aham. Que é Sim. para isso, vai melhorar muito E aí essa você age nas compulsão. duas frentes, né? Você age tanto no Exatamente. TDAH quanto pra essa compulsão alimentar. É o Mas- médico que faz diagnóstico do TDAH, né? É o psiquiatra, normalmente. aham. É clínico, conversando, anamnese. Pediu- Exatamente. Pedi E aí a indicação gente- aqui, viu? Tem nosso Igor Caldato lá no Tem psiquiatra lá? Eu não tenho. Chama, o Igor Se lá alguém na quiser, Nutrindo. gente, tá? Manda Aí, um ó. currículo pra mim, Tá psiquiatra, bom. tô precisando E pra aí ver. eu tenho a cobaia aqui, tá bom? Já temos paciente, já temos Maravilhoso. clínica, só falta o Falta o psiquiatra. É isso, tá tudo certo. O Igor lá na Nutrindo, a gente faz muito essa Tem troca um de score, né? paciente. Tipo um score que você faz, né? Você tem um questionário e você vai vendo. Ó, você tem isso, Sim, tem aquilo, você tem sim. aquilo. Se você fecha os critérios, aí você vai ser Tô diagnosticado. até né? com medo agora. E é muito assim, quando isso atrapalha a sua vida, quando esses hábitos que você tem, por exemplo, você esquece do seu trabalho, porque você estava mexendo no telefone, e você tinha que entregar um negócio porque você ficou lá vendo a vida dos outros. Então isso, quando Interfere começa a na vida. interferir no teu dia a dia, Isso. aí é patológico. No seu trabalho, na sua interrelação interpessoal, de tudo. Aí Isso. realmente você tem que ficar lá, caramba. Problema no relacionamento. Porque cada vez. geralmente Acho que quem eu tô traz descartada, então. são os parceiros, né? Os parceiros, a mãe É. fala, ó, tem alguma coisa de errado. Aí, É. às vezes o paciente mesmo, ele não percebe tanto. Mas quando ele vem trazido, é uma queixa realmente das pessoas que Isso. trazem, assim. E geralmente é entendi. mais na infância, né? Sim. Aquela criança, que a gente consegue adolescência. identificar. Que adulto já é difícil, acontece, mas é difícil ser diagnosticado só adulto. Verdade. Vamos pro próximo. Tem mais um. Sibutramina. Ai, nunca. Ai, me livrei. Nunca tomei. 1 de 5, olha lá. Aí, ó, Um de de cinco. é. Verdade. Cibutra, famosa Cibutra. Cara, Antigamente ela era bem famosa. Ela Mas era eu bem tenho- famosa. Agora também tá, por conta disso, dessa banalização das medicações anti-obesidade, também a galera já chega no consultório com preconceito, que também o sibutramina, quando bem aplicada, É muito quando bem é. indicada, pô, a gente tem um resultado bem legal, bem legal. É barata. Exatamente. Então a gente consegue fazer em rede pública, consegue fazer com paciente que não tem grana para comprar os outros. Exato. Funciona. Funciona. Tem efeito colateral, a gente tem que ficar de olho, principalmente em pressão, né? Uhum. Tá cardíaca, saúde cardiovascular. Mas é indicado. Mas não dá pra fazer muito tempo também, não. É isso aí. É ali pontual em algum Sabe o que eu momento. faço muito, Iago? Eu mando manipular dose menor. Ah, 5. verdade. Faço 5 de manhã e de noite, É fraciono. verdade. Diminui muito os efeitos colaterais do paciente. O Uhum. paciente adere, porque é uma medicação super barata. Uhum, Geralmente faço para paciente jovem, sem efeito, sem realmente essa parte cardiovascular uhum, aí. uhum. E eu tenho, nunca sozinha, tá? Sibutramina eu nunca faço É. sozinha, não. Mas junto com outro, associado com outra medicação, tem resultado bem legal. verdade. Tem resultado bem Importante a legal. gente falar dessas medicações que a gente botou.
O único que não é indicada para o tratamento da obesidade é o Vinvance. Mas Todas essas ele é totalmente off-label, é né? totalmente off-label, exatamente. Mas tanto a semaglutida já está aprovada pela obesidade, Uhum. a liraglutida, o orlistat e a sibutramina, no Brasil a gente pode, e a BUP também, que é o Contrave, a Uhum. gente pode fazer para o tratamento da Não, obesidade. e eu acho isso, assim, não um absurdo, mas é realmente a falta de investimento na área de obesidade pra você ver como é que é uma doença super E qual que o negligenciada. SUS cobre? Nenhuma. Nenhuma. E outra coisa, hipertensão arterial. Quantas medicações você tem? 300. Pro diabetes, Exatamente. quantas medicações você tem? 400. Pra obesidade, a gente tem 4. Uhum. E nenhuma o SUS paga. É Exatamente. absurdo. Exatamente. Você não tem um orlistat, que o orlistat é barato, mano. A Sibutramina é sibutramina é barato. barata. E aí Eles não acaba dão. que a gente faz muito tratamento off-label para obesidade, né? A gente Sim. usa outras medicações para tratar a obesidade, porque um dos efeitos colaterais dessas medicações é a perda de peso. Então, a gente, endocrinologista, olha, a gente tem que... Esses pacientes, Exatamente. quando eles chegam, eu falo que a gente tem um arsenal terapêutico muito pequeno. Porque, assim, se você queima uma medicação, você tem mais umas 3 ou 4 para fazer. Uhum. Então, realmente, o tratamento de obesidade já é muito complicado. Você tem 4 medicações. Quando o paciente já está há muito tempo, você tem menos uma. Caramba, assim, é muito complicado. É Realmente, verdade. é uma doença bem E aí tem uma complexa. colelitíase, que você não pode usar um análogo de LP1, né? O Exatamente. Ozempic. Ou paciente que é etilista, que bebe muito, aí você vai fazer um Ozempic, vai poder fazer uma pancreatite. Então, realmente, assim, é difícil para o paciente o tratamento, mas para nós também, profissionais de saúde, para a gente elencar e a gente tratar esse paciente da melhor maneira possível, é muito complicado. Eu também já vi gente usando remédio de diabético pra emagrecer. O que vocês falam sobre Tipo, isso? glifage, assim. É, também Vira tem e mexe outro. Eu acho que vem ele tá umas falando tipo receitas. um Forxiga. Forxiga. Ah, tá. É Aham. verdade. Usa. Ajuda, mas não vai ser uma estrela do Não vai emagrecimento. perder peso igual Metformina. nem Não. todos esses. Eu já vejo muito metformina, vejo Forxiga. É, Eu- metformina, Forxiga é Tem que ter uma utilizado. resistência insulínica, porque assim, às vezes o que eles querem com a metformina é a diarreia que ele dá. Exatamente. E aí E a DAPA também, né? A Forxiga, ele causa causa aquela glucosúria, né? Daquela... porque tira diminuída. a glicosúria quando recapta a glicose da urina. Então o paciente ele ia recaptar essa glicose e aí ela não recapta, ela elimina. Sai na urina. E o Então, paciente, isso aí, ajuda. com a glicose, sai água. E o paciente dá aquela E dá uma secada, assim, desinchada. sabe? Daquela Uhum. desinchada. É muito E bom pra para paciente quem, diabético. por exemplo, eu tô muito na fase que eu tô mantendo meu peso, né? Já não quero nem mais ser super magra, Uhum. que nem eu já fui, meus 7% de gordura, e nem chegar na obesidade, né? Uhum. Que ambos são doenças, a bulimia e a obesidade, enfim. Mas eu tenho ficado feliz, tipo, eu tenho 1,63 m, 70 quilos, meu percentual de gordura, 15%. Então, Excelente tipo assim, pra mulher. eu tô conseguindo manter, mas tem horas que, tipo assim, às vezes dá uma escapulida assim, o exame, você vê que já começa... E aí, o que vocês passam? Porque, assim, a alimentação eu faço alimentação intuitiva, eu não faço mais dieta. Então, eu Uhum. não controlo mais o que eu como pela Mas você dieta. tem a noção. Mas eu tenho a noção do que De eu como. quantidade, da qualidade alimentar, Da qualidade. calórica. Exatamente. Então, pra manter, ok. Mas tem horas que a nossa cabeça já tem um gatilho de alguma coisa, né? Que a nossa vida é uma montanha-russa. Sim. E aí, o que Exatamente. fazer? Porque eu busco, né? São essas horas que eu busco o médico. Porque eu falo assim, olha, Exatamente. tenho medo de voltar pra aquele lugar, porque o problema já identifiquei que foi na minha cabeça. Uhum. Terapia em dia e tudo mais, mas eu Uhum. vejo que é muito difícil conseguir, às vezes, ali manter. Porque meu corpo tem memória, né? Então, qualquer Exatamente. coisinha que eu como, já Mas eu acho que é acumulo de muito gordura. isso, assim, Bela. O sobrepeso, a obesidade é uma doença crônica que a gente sempre vai ter que ter atenção a ela. A gente Uhum. nunca vai poder deixar, tipo, agora eu vou viver sem esse controle, é sem isso. esse acompanhamento. Eu acho que você tem que ter um controle, todos nós temos que ter controles, trimestrais, semestrais, anuais. Nesse momento que você acha que você tá mais descontrolada, nesse momento que você acha que você vai ter mais... Precisa de ajuda, Não né? esperar chegar naquele lugar. Exatamente. Tem pacientes pra mim que falam, doutor, eu só vim aqui te ver, porque eu nem ia vir. Porque eu não fiz nada que você me falou, eu ganhei peso. Mas eu falo, que bom que você É veio. o momento que a pessoa tem que ir. Porque eu você acho também. é o momento que você precisa de mim. É a injeção de Exatamente. ânimo que você precisa. É o momento que a gente precisa mudar suas medicações. Nossa, sim. Então, assim, é o momento que você tem que vir. Você não tem que vir em mim quando tá tudo certo. Que você tá treinando bem, você tá comendo bem, você tá emagrecendo. É quando Você tem- desandou. Exato. Você tem que vir em mim Que quando é você quando precisa eles de eu mim. acho afastam, que eles se essa é a afastam nesse consciência, momento. né? Ah, ele vai Eles brigar se afastam. comigo. Às vezes a Exato. gente emagrece e a gente acha que a gente nunca mais vai precisar daquela medicação ou daquele médico. Só que a gente Isso. tem que entender que da mesma forma que a nossa vida muda, a nossa saúde muda Com também. certeza, com certeza. Então, acho que é esse o E cuidado. muda muito, né? E eu acho que é isso muito também. Respeitar as fases, assim. Se você tá feliz com o seu corpo da maneira que ele tá,
Eu acho que é viver isso. A partir do momento que você não tá satisfeito, que você quer mudar, e você buscar um profissional para isso, né? Sim. E aí vai depender muito o tipo de medicação, o tipo de treino, o tipo de alimentação, Sim, que vai ser um estímulo perfeito. diferente, né? Porque quando Perfeito. você tá mantendo o seu peso, você tá nesse platô. Quando você, eu quero perder peso, a gente tem que mudar tudo para realmente promover perda de peso, né? Então, realmente, eu acho que é isso, respeitar suas fases e vivendo Uma assim. coisa que eu sempre indico é ter um peso de alerta. Por exemplo, você tá com 70, beleza. Sim, tá quando eu vivendo... chego no 73, Isso, aí você e já 3 acende uma quilos, luzinha. É isso aí. 3 E, quilos opa, fazem vamos diferença voltar Faz- aqui, em vamos mim. recapitular, total vamos diferença. intensificar o treino, mudar o treino, olhar a alimentação para poder voltar e ficar nessa. E vai Sim. ficar Uhum, nessa a vida uhum. toda, a vida toda. Nossa, muito Mas bom, dá você pra falou. ser de uma forma saudável porque assim, não adianta você querer procurar ajuda quando chegar lá nos 85. É isso. Exatamente. Porque E eu aí- acho isso legal. Eu nunca tinha pensado nisso, um peso de alerta. E não se pesar todo Também, dia. eu nunca tinha pensado nisso no peso de Isso. Não alerta. se pesar todo dia. Tipo, você tem uma balança em casa é importante, mas tipo, pesar segunda e sexta. Aham. Porque sexta Tem vários estudos que mostram isso, muitos. né? Que também, se você não se pesa nunca, você perde totalmente perde o seu parâmetro. É verdade. Quando você vai- Eu tenho Caramba. raiva da balança. Não, você não pode Exato. ter raiva da balança. Ela é Eu uma acho que arma é que isso, você né? tem. No é o equilíbrio. Você não se pesar todos os dias. Tem paciente que pesa 3 vezes por semana. É, 3 todo vezes por dia. dia. Ah, gente, pelo amor de Deus. Mas Não, assim, é. você saber pra onde você tá indo, sabe? Você saber quanto que você tá pesando pra realmente ter esse controle. A partir do Uhum. momento que você não se pesa, você perde o parâmetro totalmente. Você não Exatamente. sabe Sim. como é que tá. Ó, vamos fazer uma dinâmica com vocês. Ah. Chama Que Hábito Saudável Sou Eu. É o seguinte. Preparem aqui, ó. Roubei da Laís. Ai, Os adoro. post-it dela. Ó, a gente vai escrever, cada um vai Gente, isso é uma escrever. caneta. É, Que muito legal. maneira, né? Tipo Lego. Que legal. Cada um vai escrever um hábito saudável Aham. e a gente vai colar vai trocar. E aí eu vou ficar com o seu, você vai ficar com o meu, você vai ficar com o dela. Tá. E a gente vai colar na testa e aí a gente vai tentar adivinhar que hábito saudável eu tô fazendo aquelas perguntas. Já jogaram isso, né? Sabe qual é? Já Cara, eu jogaram? nunca joguei isso. Eu Nunca tava até jogou procurando na isso? É, eu internet também o que era nunca, isso. nunca, Mentira. nunca joguei isso. Já não. jogou isso? Ah, óbvio, Gente, eu nunca já joguei jogou, óbvio. Todo mundo já jogou. Você Mas aí bota a gente geral... vai ter que fazer mímica? Não, é com perguntas. Tipo assim, geralmente é com Ah. personagem. Tipo, eu escrevo aqui, Ah, sei lá, tá. Rainha Elizabeth. Aí eu boto na... Ah, Aí eu vou fazendo entendi. perguntas até descobrir Ah, quem legal, eu sou. legal. Só que aqui é negócio de saúde. Aí a gente vai fazer de hábitos saudáveis. Tá bom. Mas Ó. assim, como é que a gente vai saber se a gente não tá fazendo a mesma coisa, não? Aí Escreveu a gente mesmo. joga pra Deus e Deus não vai deixar ser a mesma, não. Tem muito hábito saudável. A gente não Joga vai... pra Deus. Não é possível que a gente vai fazer o mesmo. Imagina. Vou botar um bem aleatório. Eu vou botar um... Imagina os três escrevem a Toma. mesma coisa. Toma Vamos lá. um azul pra você. Ó, a gente depois vai... Ó, vou botar... Nossa, não sei se tá dando pra... Pode ser específico, né? Pode. Tá. Gente, o meu ficou muito ruim. Ainda não deu, acho, pra assistir. Vamos trocar a caneta, então. Pode ser que seja a caneta mesmo. Aí. Ó, a caneta dela é boa. Toma a caneta dela. A minha tá bem ruim. Depois a gente corta essa parte. Pra ficar, Mas não porque pode tá muito mostrar, tempo. né? Não deixa eu ver. Não deixa ninguém ver. Porque aí Ah, tá. eu vou ser o seu. Ó, vou botar... Virei aqui. É só a caneta... Essa caneta azul que tá funcionando. Só essa aqui, essa tá funcionando bem. Acho que tá rolando ali, ó. Não tive infância, gente. Eu nunca joguei isso. Eu também não. Eu adorava esse jogo. Tem um que é da Disney, que é muito maneiro, que são personagens da Disney. Ó. Vou trocar. Você fica com esse. Aí agora eu vou A gente não colocar pode aqui. ver, né? Ih, o teu eu botei. Vira ele assim. O outro lado, vira de novo. Aí, assim. Assim? Isso. Dá dando pra ver, gente? Acho que vai ter que fechar um pouquinho na O gente. meu não tá colando, eu acho. Não? Pele muito oleosa, gente. Ai, Jesus! Então, não colou? Aperta um pouquinho. Foi? Foi, vai Vai cair. cair. Tem uma fitinha. Tinha que ter uma... fitinha aí, gente. Sei lá. Pessoa que inventou esse jogo, né? Não pensando, não. Você não pensou que minha pele era Não, muito não oleosa? Falei, vai dar certo com o post-it. Tá caindo. Depois a gente corta Ah, essa eu parte. também do- quero uma... Pra gente poder botar aqui. O meu grudou bem, gente. Essa pele não é oleosa. É a MAC Ai, que meu vocês Deus. passaram na cara.
Valeu pra mim que eu foquei bem, tá bem na sua testa, assim. Tá. Só pra gente ver o que tem no seu. É. Botou no dele? Tá. Beleza, corta pra um. Isso. Gente, acho que... eu Ah, vou- não é possível, nem esse. Calma. Vou botar aqui, ó. Acho que agora foi. Seu Foi. O ruim tem mais Silvio. Ai. Olha a outra fita. Aquela ali vai grudar com certeza. Meu Deus. Vamos lá. Não vê. Vocês viram, você não vou- viu. Não vi, não vi. Tá, não vê. Tô curiosa. Deixa eu ver o seu. Tá, o seu eu já vi. Não é o mesmo não, né? Não, deixa eu ver. Quer? Deixa eu ver. Não. Cadê? Ótimo. Tô Vira pra tendo cá. uma certa dificuldade. Tá, fica seguradinho. Tá, eu seguro. Deixa a câmera pegar uma vez e já... pega uma vez. coisou. Eu nem consegui entender o que tá escrito no dela, pra você ter noção. A letra não tá... É. Ai, gente, quem escreveu dela? Ai. Ai, por favor. Quem convidou? Assim? Ó, então vamos lá, vou começar a fazer uma pergunta pra tentar descobrir quem sou eu. Tá. É, Roda assim, cada um pergunta uma vez? eu sou você até a gente tentar... Tá. Beleza. Todo mundo pode fazer o meu hábito? Todo mundo? Não. Não é todo mundo que pode fazer. eu já responderia que sim, mas ela que é a médica. Não é todo mundo. Não. Não É. é todo mundo que... Tá, você. Gente, difícil. Tem a ver com alimentação? Tem. É. Tem. Tem. Tá associado. Tá. Você. Eu sou de comer? Não. Não, não. Não. Comer não. Tem gente que fala. Tem gente que Não. fala comer, tá. É outra coisa. Mas tudo bem. Não é. Não, de comer não. Não é todo mundo que faz. Eu preciso reservar longas horas do meu dia pra fazer isso. Não. Não. É rápido, então, uma coisa que eu consigo fazer rápido. Sim. Não. Não, também. Não, também. Depende. Ai, que difícil. As perguntas não estão... Você. Então, eu perguntei se tem alguém a ver com alimentação, tá? Deixa eu pensar. Dá pra eu carregar pros lugares? Dá, isso é importante. Dá pra eu carregar? É importante fazer o seu pra poder carregar pros lugares. Tá. Então, Ó, essa dica é boa. Tá, dá pra fazer o meu pra Você. levar pros lugares. Tá. Eu sou de tomar? É. Aí estamos falando, É. aí sim. Tô achando. Já quer chutar? Não. Tá. Então eu sou de comer? Não. Já acabou sua pergunta. Já fez. Perdeu, Iago. Próximo. Você, então. Tadinho. Tá muito difícil. A carinha dele. Tá nada. Tem a ver com preparação de alimento? Não só de alimento. Tipo uma organização. Aham. Aham. Organização do dia, organização da rotina. É quase. Planejamento da rotina. Organização. Ai, Falou eu rotina. Dei, acho que Ótimo. foi certo. Você, gente, eu não sei o meu. Eu sou de emagrecer? Olha, emagrece. Não é que isso não serve pra emagrecer, mas tá contido ali. Ajuda muito. Faz parte tem das que ter, coisas que faz a gente parte. tem que fazer Isso, pra faz emagrecer. parte da rotina pra emagrecimento. Ai, que saco. Não Eu sabe? sei, não. Gente, eu também não sei o meu. Ai, Tá, não é de comer, não é de beber. É de correr. Eu corro. Exercício físico? Não, exatamente correr. 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 Caraca. Correr na Boa, praia. boa. Bela, ficou você, vai. Ai, Deus. Correr na praia. Eu sou um Tá bom. remédio. Não. Pode ser também, mas não Pode é. ser, mas não é. Não é. Tem pessoas que veem como remédio, mas não é um remédio. Não é um remédio que você vai comprar na farmácia. Não, é. Deus fez pra gente aqui. Ai, minha filha. Eu sou de tomar, Uma mas eu sede. não... Água. A plateia vibra. Glória! Não, e eu escrevendo, eu falei, cara, gente, é super tranquilo. super Todo fácil. mundo vai ser. É verdade. O seu eu acho que era o mais difícil. Planejamento da rotina. Beber água. Não, mas as suas dicas me ajudaram. Boa. Ó,
Foi Eu pensei que eu ia ficar aqui gente. até amanhã. Também, eu fiquei com medo desse jogo. Tipo, será que vai dar Porque certo? quando a Eu gente já pensa quase na ia fazer uma cabeça, a oração gente aqui, ó, acha que é uma Deus, coisa. Holy É. Spirit. Bela, conta um pouco pra gente disso, dessa tua... Como foi essa sua conversão? Como foi seu encontro com Deus? Porque a gente pensa, eu e a Laís, a gente tem você como uma referência muito grande no Ai, espiritual, fofo. assim. Ai, que legal. Você é muito... Deus fala muito pela tua boca, eu tenho certeza. Glória a Deus. E você... Como foi isso tudo pra você? Então, foi naquela época que eu falei pra vocês que eu tava lá na pandemia, né? Que ficou tudo uma bagaça. E aí a minha irmã saiu da casa do meu pai, ela foi pra casa da minha mãe, eu fiquei sozinha em casa. E eu furava a quarentena, né? Bebendo muito, muito, assim. Eu teve um dia que eu bebi 2 garrafas de champanhe sozinha. Não, eu quase morri. Você vê que realmente era uma fuga, É. né? Sim, Era fuga, eu né? comecei a engasgar com o meu próprio vômito. Menino, isso broncoaspira. Nossa, Aham, super eu fui perigoso, dormir, super perigoso. tenho um apagão, eu fui dormir e eu comecei a vomitar. Sorte que tinha umas amigas lá em casa nesse Não, é dia. sorte mesmo. Tem que ser sempre Eu dormir tava de no meu- lado, né? A eu gente tava no sempre meu fala ao banheiro. paciente, dormir de dormir lado. Foi surreal. Caramba. E aí, depois da minha irmã ter ido embora, esses meus amigos também, surtados, né, da pandemia, saíram de casa também. Eu literalmente fiquei sozinha. E aí eu comecei a... Aí quando você vai aquela crise existencial, sabe? Uhum. Quem eu sou, o que eu tô fazendo com a minha vida, o que eu fiz comigo, onde eu vou parar. Aí você começa a pensar se aquilo que você faz, onde isso te leva, se isso tinha a ver com o meu plano de futuro que eu tinha pra mim, e nada encaixava. Eu falei assim, dá vontade de morrer, assim, sabe? Um negócio meio louco. E aí eu já tinha ido pra igreja, já tinha ido a alguns cultos antes da pandemia, mas eu não tinha me convertido. E eu recebi, né, no meio dessa pandemia, eu recebi mensagem de um menino que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha visto ele na igreja, mas ele era da igreja porque ele se apresentou como da igreja. Da Lagoinha? Da Lagoinha. E aí, ele começou a falar tudo que eu estava vivendo. E eu falei assim, cara, é Caramba. impossível. Ele mandou uma mensagem pra Ele você mandou uma aleatória? mensagem pra mim no Instagram e Ah, tá. foi muito Deus eu ver, porque o meu direct ficava lotado na época, né? Porque eu fazia várias besteiras, então, então meu direct ficava lotadão. Era muito E aí contatinho. eu não ficava... eu não via as mensagens, aquelas que ficam lá atrás, arquivadas, sei lá o nome. E aí eu vi a mensagem dele. E ele escrevia completamente o que eu tava vivendo. E eu falei Gente, que assim, loucura. e eu fiquei assim, uau, como é que você sabe disso? E aí eu desabei em choro. Eu falei assim, Deus, se você realmente existe, eu quero que eu falei assim, eu era muito louca no mundo, você sabe, mas eu quero que você faça eu viver a melhor vida contigo. Falei, se você realmente existe, se é realmente você. E aí, esse menino, ele falou assim, olha, tá tendo reuniões online no Zoom, que era um culto de jovens, o Next, que é, inclusive, até meu namorado que tava pregando. Ah, mentira. De raposo. verdade, Raposo. E aí você participa, a gente tá falando de Deus. Só que, tipo assim, eu completamente incrédula, as pessoas, porque Jesus me curou, e não sei o que lá. Eu falei assim, Você nunca ia pra igreja, você não frequentava, não era um ambiente seu. Não era um ambiente meu. Inclusive, eu odiava, porque eu falava assim, as pessoas vão pra igreja pra dar dinheiro pra pastor. Sim. As pessoas vão pra igreja pra ser ali o santinho. Eu odiava esse negócio. Você só pode se transar depois do casamento. Não pode isso, não pode... Eu odiava o ambiente de igreja, falava em pastor, já ficava nervosa. Não queria estar nesse ambiente. Mas eu tinha ido, né, conheci a Lagoinha através de uma amiga minha. Foi logo quando eu tinha terminado o meu antigo relacionamento, que é um relacionamento muito abusivo, conturbado, que também ajudou claro, responsabilidade minha, mas destruiu a minha cabeça como mulher, assim. Lógico. E aí eu fui pra igreja, mas eu não tinha me convertido ainda. Mas nessa reunião do Zoom, na pandemia, ela foi muito específica pra mim. Porque como eu falei pra você, eu tava com desbiose e vários problemas intestinais, porque eu só comia doce. Me alimentava de barra de chocolate, meu rosto cheio de espinha. E aí, justamente na hora da oração, eu comecei a sentir muita dor no meu estômago. Mas era muita dor, e eu não entendia. Parecia que eu tava levando umas pontadas, assim, profundas. Eu não tava entendendo. E eu não conseguia me concentrar na oração. E na hora, Raposo, pastor, né, pegou e falou assim, tem alguém sentindo dor no estômago aí? E aí eu peguei e falei assim, caramba, ele deve ter comido besteira também, tá? Eu não sabia esse negócio de Tá cristão. sentindo- Você ele podia deve sentir... Tá com desbiose também. Tá com desbiose também. Eu também tenho isso. Eu não sabia que você podia sentir a dor pela outra pessoa, eu não sabia disso. E aí eu comentei assim, porque a minha irmã tava comigo, né? Senhor, sempre deixa uma testemunha. Eu falei assim, Bia, eu acho que ele tá com a mesma coisa que eu, porque não é possível, tô sentindo uma dor também aqui estranha, não sei o que lá. E aí ele viu essa movimentação, a câmera do Zoom tava ligada, mas meu microfone tava desligado. E ele falou assim, Bela, é você? Aí a minha irmã,
Isabela, responde. Eu já não queria aquele ambiente novo pra mim. Isabela, responde, me cutucando. Aí eu falei assim, aí eu abri o microfone rapidinho, eu falei assim, sou eu. Aí ele, então a gente vai orar aqui pro Senhor te curar, tá bom? Aí eu desliguei o microfone e eu, Bia, quem ele tá achando que é? Acha que é assim? Ele é um mago, né? Pegou, orou e curou. Eu, hein? Mago, é. Eu falei, eu fiquei irritada. E as pessoas, depois que eu me converti, elas lembram dessa cena no Zoom. Olha. Que Só tinha legal. elas lembram. Marcou também elas, né? Marcou. E aí, quando ele começou a orar, foi tipo assim, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre a vida da Isabela, o Senhor levou sobre essas enfermidades, nós declaramos cura. Foi assim, segundos. Aí ele pegou e falou assim, e aí, Bela, abre o microfone, você tá boa? Eu fiquei exatamente assim, ó. A minha irmã, Isabela, responde, Isabela. A gente começou a brigar, eu... Ela te cutucava, dava mais porque tomou suas E barrigas. todo mundo vendo aquela movimentação ali. Aí eu... mais nada. Eu não tô sentindo mais nada. Cara, eu tive que literalmente pagar com a língua, porque, tipo assim, fulano... E eram só... Eu vim de uma sequência ali no Zoom, porque as pessoas estavam muito enfermas na pandemia. Sim. Então, muitas pessoas estavam morrendo, muitos pais dos jovens estavam nos hospitais, e aí os testemunhos eram, caramba, meu pai foi curado depois que vocês oraram, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, nossa, que negócio estranho, né? Você ora, a pessoa foi curada? Como assim? Tipo, passando mal. Teve um amigo... um pai de um amigo que ele era diabético e ele ia ter que amputar, eu acho que o pé, por conta da pandemia, enfim. E ele não precisou mais. E nem o médico chegou pra ele e falou assim, cara, eu não sei explicar o que aconteceu. E eram esses testemunhos que eu via, isso que eu não acreditava. E aí, quando a minha dor passou instantaneamente, eu falei assim, esse negócio de Jesus é real. E aí, depois da pandemia, eu comecei a ir servindo, me joguei mesmo, porque eu falei assim, olha... Eu Legal. nunca... droga nenhuma, bebida nenhuma, colega nenhum, lugar nenhum conseguiu preencher Sim. aquilo que Jesus fez na minha vida. Foi Você literalmente... se encontrou, né? Você realmente se encontrou. Sim, e aí não tinha mais a compulsão, não tinha mais o gatilho, não tinha mais a ânsia. Ele literalmente preencheu o anseio da minha alma, que era um anseio de alma, que homem não preenchia, bebida não... E você vai transferindo, você vai... Porque falta algo em você. E era muito da tua doença. Você vê Sim. que você buscava no McDonald's, no doce, no não sei o quê. doce... Você buscava uma fuga sempre, né? Uma Tinha fuga sempre. E aí eu falei assim, eu fiquei apaixonada. Eu me apaixonei por Jesus de verdade. E eu sou Legal. apaixonada até hoje. É verdade. E depois de mim, eu fui a primeira da minha família a se converter, né? Depois de mim, a minha irmã, depois da minha mãe, Que legal. depois da minha irmã, a minha mãe, depois da minha mãe, o meu pai. E não era pelo que eu falava, era porque eles estavam vendo. Eu era uma pessoa, eu era outra pessoa, gente. Eu era outra pessoa. Quem olha fotos antigas, hábitos antigos. Eu falava super palavrão, eu não respeitava meus pais, eu não era uma boa, assim, filha, eu era extremamente individualista, eu queria as coisas só pra mim. Eu era uma pessoa péssima, assim, de lidar mesmo. Eu falava assim, gente, como é que eu me tornei esse monstro? E mudou até o conteúdo do teu Instagram. Você Mudou. tinha um conteúdo que era sempre de foto, quando você emagreceu, você postava sempre fotinho, não sei o quê. Eu já postei quase foto pelada, vídeo pelado na internet, porque tudo isso era queria aquela aceitação. E eu sabia que o meu corpo tava bonito, então assim, vamos ter like, vamos ter postar, aprovação, um close. vamos ter aprovação das pessoas. Mas eu não sabia. Perdeu muito seguidor? Perdi muito seguidor, eu tinha 140 mil seguidores, aí Caramba! eu caí pra 80 mil, e aí eu naquela, né, falei assim, nossa... Nossa, Deu- perdeu dá bastante, um- quase metade, né? Dá um Sim, baque, né? é. Já- olha só o que as pessoas buscam. na internet. Exatamente, porque a foto dava like... Mas eu acho que nem é o que as pessoas buscam, porque a audiência que você Aquele tinha público, criado, com você certeza, é verdade. tava querendo isso. E agora você também vai crescer buscando essa outra audiência, e né? é até bom sair as pessoas que não se alimentam do que Claro, você tá As postando, pessoas que não porque vai... e que não vão realmente engajar com tudo aquilo com o seu conteúdo, não vale a pena realmente estar ali, né? Sim, Exatamente. exatamente. E aí hoje eu vivo literalmente corpo, alma e espírito. Porque a nossa saúde, a nossa fé, né, ela tem que estar acima de todas as coisas. Com certeza. O cuidado com o nosso corpo também, porque é bíblico. O Iago até falou disso no meu podcast, foi incrível. E a nossa alma também. Com certeza. E não tem espiritual demais, ou negligencia o corpo demais. Não, você não tá cuidando de você, sabe? Você não vai cumprir aquilo que Deus tem pra você, acabando, se destruindo. Sim. Você É o não- equilíbrio, né? Eu acho que realmente é o equilíbrio, né? De todas as esferas, né? Você tem que ter o espírito, você tem que ter o corpo, você tem que ter a mente, tem que ter tudo bem equilibrado pra você viver bem, né? Exatamente. Isso é a saúde, né, que a gente fala. Assim, é quando tá Exatamente. isso tudo nesse
pacote, assim. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então também a gente precisa tratar dele, cuidar dele. A gente falou muito disso É a no nossa programa. casa, né? É a Nosso nossa corpo é a casa. nossa casa. A gente tem que Exatamente. tratar, a gente Exato. cuidar bem dela, É porque a nossa senão... habitação. Aí vem o hábito de habitação. Exatamente. Você é ligada na fé, assim? Você acha que a fé na medicina, essa coisa, Eu como é sou que você assim, eu lida? acho que o médico que não tem fé, você vive muito pelo corpo, né? E às vezes quando chega um momento que a gente sabe que a medicina não consegue ir, a gente consegue ir através da fé. Eu sou espírita, né? Fui criada dentro do espiritismo com os meus pais e tudo. E eu vejo muito isso como uma intuição. A gente, médico, né? Parece que a gente é meio mago, assim, né? Porque tem umas coisas que eu falo, caramba, antes, quando eu trabalhava em emergência, eu falava, caramba, eu nunca diagnostiquei essa doença. Eu já li sobre essa doença, mas eu nunca diagnostiquei. E às vezes vinham, tipo, ó, Larissa, tenta fazer isso. É bizarro isso, Não é mano. bizarro? É surreal. Eu acho Tipo que assim- eu falo pra ela e falo, cara, que é muito Espírito Gente, eu Santo acho falando na minha bizarro. vida, porque eu nunca fiz. Exato. Tem coisa assim que eu nunca sei. E me vem na cabeça o nome. Faz uma nora. Faz isso. Exatamente. Eu Ou pede tal faço exame. isso. Que Aí eu vou voz até é ver. essa, Vou até gente? ver se é isso mesmo. Aham. Exatamente. Então, assim, eu sou uma pessoa muito intuitiva, assim. Quando eu tô, tipo, totalmente perdida, eu falo, caramba, o que eu vou fazer agora? E, Larissa, tenta fazer isso. Ou vai por aqui ao invés de ir por ali. É. E, assim, eu acho que isso é muito... E a gente tem que deixar ouvir, né? Eu acho que é muito isso, né? A gente Tá tem que... sensível. Exatamente. tá Você tá sensível pronta, né? Pra poder a ouvir a receber e voz. pra ouvir, né? Eu acho que é isso importante também. Então, assim, sim, eu sou uma mulher de fé, eu tenho minha fé. Eu acho que sem Deus eu não estaria onde eu estou, né? Meus pais são minha família é o grande pilar da minha vida, que me deram esse caminho pra trilhar, assim. E eu acho que, assim, o médico sem fé tipo, eu falo que é como se fosse um barco sem motor, né? Você verdade. fica Nossa. totalmente sem direção, você não sabe pra onde ir, sabe o que fazer. É isso, a Mas- pessoa fica batendo de um galho em galho, acha que é a festa, acha que é a bebida, Exatamente. acha que os amigos vão suprir aquela falta que não tem Em como. excesso, eu acho que tudo é equilíbrio, né? Lá na Bia a gente fala muito de equilíbrio. Você pode sair às vezes, pode tomar uma taça de vinho, você pode... Mas é com equilíbrio, eu acho Sim. que todos os extremos, né? Eu acho que a vida é isso, né? A vida é a busca pelo equilíbrio. Eu acho que quando a gente consegue se equilibrar em todas as esferas da nossa vida, isso que é saúde, isso que é qualidade de vida, é isso que vai realmente fazer com que a gente viva melhor, envelheça bem, Verdade, né? Eu acho que isso verdade. é a grande tipo, a grande questão da vida, né? Eu acho que a gente tá aqui realmente pra poder fazer isso, assim. É. Como que nasceu a Bi Concept? Como que Cara, e vocês a conseguiram Bi- montar aquela portinha lá no blog? Cara, a Bia, eu falo que, assim, ela nasceu de um sonho, assim, do meu sonho, de eu queria ter Foi um você que lugar. começou. Fui eu que comecei, assim. Ela nasceu do meu sonho de querer ter um lugar pra receber. Porque eu tenho uma família muito grande, eu tenho muitos irmãos e muitos amigos, eu queria ter É um lugar médico? pra receber. Eles são médicos? Ninguém Não, são você é a médicos. primeira médica da Eu família? sou a primeira médica da Ih, família. deve ter uma demanda horrível. Não, eu- primeira médica, assim, todo mundo empresário. Minha família toda empresária. Eu cheguei com 18, 17 anos, mãe, quero ser médica. Ela falou, filha, que as empresas, né? Não, eu quero ser médica, eu vou seguir nisso, porque eu acho que eu vou me dar bem, e é isso que eu quero. Ela falou, então vambora. E aí, fiz a faculdade, depois fiz a residência de medicina de família, que, poxa, a gente aprende pra Você caramba, fez assim, medicina de você família, trabalha é verdade. num posto de saúde, É. com uma realidade totalmente diferente da sua, né? Parece que você É tá verdade. em países super mega... Eu tenho muita história disso, que eu dou dinheiro pro paciente, eu faço pix pro Exato, paciente. exato. Quantas vezes? Você vai na farmácia comprar o leite, porque você vê que aquela criança não tá Exatamente. mamando. Claramente ela não tá Aham. mamando e a mãe não tem dinheiro pra comprar o leite. É outra realidade, Você vai lá assim, e muito compra, diferente do que a gente vive, né? Do que a gente é, Muito. da onde a gente criou. Então, para mim, foi muito importante. Na medicina de família, eu vi a multidisciplinaridade. Eu trabalhei junto com nutricionista do meu lado, eu trabalhei com educador físico, eu trabalhava com psicólogo, eu gostei muito daquilo. Eu falei, caramba, eu vou levar isso para rede privada. E eu vou fazer isso. E aí, terminei medicina de família, depois fiz endocrinologia, depois fiz a ortomolecular e fiz a nutrologia. E eu falei, agora eu me sinto pronta. Sabe aquela figurinha, me sinto pronta. Ah, E eu falei, cara, eu vou abrir um lugar para eu poder atender meus amigos, minhas famílias do jeito que eu acho que é certo, né? Porque hoje para você achar um bom médico que realmente se importe com você, que realmente te Nossa. ouça, que tem tão difícil. escutativa, é uma muito escutativa, né? Perguntas abertas, como a gente aprende, né? difícil. Então, assim, eu quero ter um lugar para poder ter a minha equipe, para poder promover saúde e prevenção à saúde. E aí teve um dia que uma clínica estava vendendo, e aí eu olhei e eu falei, caramba, vou comprar essa clínica.
vou comprar essa clínica. Vou comprar essa clínica. Falei com meu pai. Ela é poderosa, ela é empoderada. Ela falou, vou Mentira. comprar essa clínica. Dei muito plantão, tá? Vendi meu carro. Eu sei Vendi como é. meu carro. Peguei que tem todo o dinheiro que tava Aham. juntinho. Falei, pai, Tudo no falta... FGTS. a Juntei clínica tudo. da família. Vendi meu carro. Falei, pai, falta tanto. Ele, eu completo. Opa. Falei, eu completo. Falei, então Maravilhoso. vambora. E aí abri a BI em meio da pandemia, tá? Junho de 2020. Caramba, Foi no meio Da pandemia. E aí agora, em Aquela junho, a gente loucura. faz 3 anos. E ela tá indo super bem, graças a Ai, Deus. que Tô bom. conseguindo realmente encontrar profissionais que tenham a mesma linha de pensamento que eu. Acho que isso Que é é o muito principal. É importante. muito importante. Quando aquela clínica toda, todo mundo conversa. E todo mundo fala a mesma língua, eu aquela acho que isso é o troca, é principal. muito E tem essa importante. identificação, né? Lá a gente fala que a Bia é uma grande família, né? A gente chega, todo mundo se dá bem. Então, realmente, era esse espaço que eu queria ter para promover. Pô, E muito bom. colocar em prática o que eu queria, o que eu achava certo, É né? muito Principalmente para o tratamento de obesidade. Que é muito Porque é tão negligenciado. difícil. É muito difícil. Bela, eu sei de uma coisa que é Ih, você... gente, começou os que spoilers. você quase entrou no BBB. Ah, é verdade. mentira! Conta essa história. Jura? É verdade. E ela negou. Ela falou, não, Boninho, hoje não. Hoje tô eu afim falei hoje. pra você. Ela- Ah, esses milhões. É. Obrigada, Não Como quero. passo. foi? Conta todo esse processo, como que é a cadeira elétrica e a hora antes, sei lá, até a que Então, parte você chegou. Eu me inscrevi, né? Só que Você antes... sempre se inscrevia? Não, foi a primeira vez que eu me inscrevi. É? E aí, eu não botei fé, Foi em não. qual Big Brother? Foi nesse da pandemia. Foi no de 2020. 2020? Foi Da da Juliette? Juliette? Foi da Juliette, foi, exatamente. Que foi um estouro, né? Foi. Sim. Tava todo mundo Super preso dentro de sucesso. casa, a melhor coisa que a Foi. gente tinha era ver aquilo. Não, é verdade. Não, acho que eu ia entrar no 2021. Eu escrevi... Não, foi da Juliette mesmo, 2020. De 2019 pra 2020, isso mesmo. Ah, então 2020 foi da Juliette, não. Da Juliette foi 2021. 2020 foi o da Manu Gavassi. Ah, é Não, verdade. não, foi da Thelminha. Juliette, então, Tá. 2021. Foi 21, é. foi 21. Enfim, aí eu tinha me inscrito, mas eu não botei fé, gente. Eu falei assim, não vão me chamar nunca. E aí começaram a me chamar, comecei as primeiras entrevistas e tal. Eu falei assim, cara, isso aqui tá muito estranho. Tem alguma coisa errada Tem aqui. alguma coisa Como que errada. eles mandam e-mail, aí você tem que Você ir se lá. inscreve, você faz uma ficha de formulário, assim, com 1 milhão de páginas. E aí pergunta a pior coisa que você fez. Que isso, E aí eu colocar. Aí você. pior coisa. Histórico policial. Exatamente. É, Você assassinato. tem que escrever. Qual foi a pior coisa que você fez? Não sei o quê. Aí você tem que, tipo. E aí, quanto pior, melhor, né? Gente. Quanto pior, melhor. É, pra eles, que eles querem polêmica, ué. É, roubei Gente. chocolate na loja americana. Aí, tipo Gente, que assim, loucura. eu não era convertida ainda, eu escrevi minhas coisas cabulosas lá. Você ainda não era convertida. Não era convertida. E aí fui fazendo processo e tudo mais. E aí entrou nessa época eu me converti tava No processo. no processo, me converti e tudo mais. E aí foi chegando no processo final e eu já tava na igreja, já tava servindo. E aí eu descobri que eu tava, tipo, praticamente dentro do programa, que eu ia entrar. Caramba. Só que foi, né, a minha sorte foi porque foi tudo online. Não tinha que ir no Projac, não tinha que ir no hotel, porque Conta da foi pandemia. contra a pandemia, era tudo online. Eles não iam deixar de fazer o Big Brother. E eu fui fazendo todo o processo. A minha irmã, ela chegou a fazer comigo. Tem fases que você tem que ter uma pessoa, porque é a prova de que você tá falando a verdade. Então, a minha mãe... Nossa. a Uma minha mãe- testemunha, assim, uma né? testemunha. Minha irmã sempre acompanhou todas as besteiras que eu fazia, então ela ficava lá. Deixa eu puxar aqui no zap. E aí você faz vários processos em equipe, com psicólogos, psiquiatras também. Então, assim, é uma investigação total da E sua olha vida. que entra um monte de maluco, hein? Ainda tem Mesmo- todas essas mas é o que etapas. eles querem, é entra entrar um maluco. monte de... E aí, tipo assim, eu vi que eu tava super querida, né, ali. Porque eu olha que ridículo. Porque eu tinha acabado de me converter, eu já me titulava cristã. Ah, você é cristã, mas você bebo. Você é cristã, mas você fica com meninas? Fico. era Você é isso cristã. que- era Então isso que assim, eu eles tava. queriam. Então, Então você viu que eles buscavam uma coisa em você que talvez não fosse tão legal que você quisesse mostrar. Como se É, fosse isso. exatamente. E tirar Mas pra aquela coisa mim- do cristão. Mas como eu tinha me Exato, convertido exato. ainda, você não se converte, você sabe tudo que é certo, tudo que já. é um Não, a processo. minha cabeça tava, vou beber. Não mudou do dia pra noite. Me converti, mas continuava bebendo, ficava com meninas. Aos Foi, poucos, foi né? um processo Aos que o poucos. Senhor foi me tratando ali. E aí, foi logo depois que eu me converti, eu descobri que eu ia realmente entrar. Só que eu fiquei com medo, porque eu falei pra você, eu fiquei apaixonada por Jesus. E eu falei assim, eu não quero trocar esse meu date, esse meu relacionamento a sério, eu não Nem quero. vale a pena. Você sabia que ia ser uma troca, Eu sabe? É. E não, a minha dúvida é, será que ele quer que eu entre? Era a minha dúvida, porque eu já tava E você tão tá aí à apaixonada. prova ali, um monte de tentação, um monte Não, de coisa. né? Exatamente. E aí, o que eu fiz, né? Eu falei assim, vou chamar alguém que sabe mais que eu. Acabei de chegar na igreja. Aí chamei uma pastora pra orar comigo, ela foi lá em casa, orou. Senhor,
seja feita a tua vontade e tal. Só que eu entendi, só que não foi o suficiente pra mim, né? Tinha uma coisa aqui. Uma coisa que queria ir? Uma coisa que queria entregar. Né? Tá. Que botar a responsabilidade na mão de Deus. Tá. Porque não adianta você orar querendo que seja feita a tua vontade. Pode Exato. fazer. Não adianta você orar querendo que Deus faça o que você quer. Porque isso não é orar. Isso não é depender de Deus. Orar é quando você entrega essa área que você quer muito na mão de quem sabe melhor do que você. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, eu preciso entregar isso. Só que ao mesmo tempo queria muito. E a minha oração foi o seguinte, Deus, você sabe que eu quero muito entrar. Você sabe que eu quero muito. Mas se não for da sua vontade, dá um jeito de ninguém mais me ligar, ninguém fazer mais nada. Orei. No dia seguinte, nada. E aí eu comecei a crise, né? Porque minha mãe já sabia que eu ia entrar, e a minha família. Já tinha gravado vídeo. já A tinha galera só gravado vídeo. espera, né? Ah, você acabou com o sonho da sua vida. Você destruiu o seu sonho. Você não vai ser ninguém. E aí começou aqueles comentários. E eu falei assim, cara, eu troquei tudo que eu tinha. Fama, status, dinheiro, seguidor, tudo que eu queria naquela época. Uhum. Pelo que eu não via. E eu falei assim, olha, se eu tive que fazer uma renúncia, essa foi. Porque, cara, Jesus poderia abençoar a minha entrada. Óbvio que poderia. Ele, sabe, ele faz Sim. até onde você permite. Sim. E aí eu entreguei tudo. E aí também vivi os melhores dias da minha vida, né? Porque ele transformou, assim, o meu caráter. Eu troquei bom. tudo que eu tinha pelo que eu não via. E aí, é muito louco quando eu lembro, né, da entrevista. Por que você quer entrar? Pergunta pra você, né? Aí eu falei assim, porque eu quero... Na época eu morava em Nilópolis. Na Baixada. Falei, porque eu quero carro, porque eu quero um apartamento na Barra, porque eu quero ganhar R$1 milhão. E aí é muito Umas louco. coisas mais materiais, Mais né? materiais. Aí foi muito louco que quando eu me converti, Deus me deu tudo que eu queria. Não R$1 milhão ainda não tá na minha conta, mas... Mas tá chegando. amém. Mas eu tenho um carro, o carro que eu queria, eu moro onde eu queria. E eu não precisei entrar num programa pra que o Senhor me abençoasse. Sim, Então eu falei assim, sim. uau. Valeu muito a pena, sabe? Ter trocado literalmente pela fé Amém. aquilo que eu queria pela vontade de Deus. Eu entendi, E né? sempre vai valer a pena. Né? Sempre Com vai valer a certeza. pena. Eu entendi. Quando você se converte, os seus sonhos se convertem juntos, porque não é mais a sua vontade, é a vontade daquele que tá em você. Então hoje eu falo assim, Deus, qual é a sua vontade pra minha vida? E às vezes Deus vai ter uma vontade pra você que nem é a que você quer, mas no final das contas você vai ver como aquilo valeu a pena pra você. Você vai entender o porquê, né? Às vezes são coisas que realmente você precisa mais do que a gente quer, né? Exatamente. E aí eu queria tanta coisa fútil, sabe? Mas hoje eu sou abastecida pelo que não pode faltar, porque que é a presença As de coisas que Deus. realmente É o que tem de importa. melhor. Exatamente. Exatamente. E as pessoas me acham louca, né? É. Porque essa é a A galera que vontade. deve estar vendo isso deve estar muito doida. Não, é a vontade de toda pessoa. Mas eu não acredito que o homem nenhum nasceu pra ter glória. Ninguém sustenta. Ou chega lá e quer se matar, ou acaba E é com... isso que a gente vê, cara. A gente Ou vê a gente, isso, a claro. gente A gente vê nasceu, sempre a gente isso. precisa entender que a gente nasceu pra poder ajudar pessoas. Enquanto estamos aqui, temos um propósito, cada um na Uhum. sua área, de ajudar pessoas. Sim. Cada A um do seu partir do mo- jeito, a cada um partir da do sua momento área. que você se torna orgulhoso em querer tudo pra si, não é a Deus que você serve, é Uhum. Satanás. É, Sim, é. sim. Meninas, olha, pra fechar agora com chave de ouro. Gente, adorei, hein? Não, Foi muito bom, legal, né? Fluiu Foi demais. fluindo. E Fluindo, foi, coloca até adoro programa assim, que a gente vai fazendo links, um vai Não, puxando é pro outro, muito puxando isso daí, bom. a gente fecha dessa forma, desse círculo É. maravilhoso. Foi muito legal. Se vocês pudessem fazer uma receita pro mundo inteiro, você tivesse lá o carimbo do CRM, e você... Não precisa nem ser coisa de médico, de remédio, mas é uma receita que vocês acham que o mundo inteiro tá precisando. O que vocês colocariam nessa receita? Cara, eu, assim, Iago, eu também, assim, não me converti, mas assim, eu tive também uma... Tá convertido agora. Já Já tô. Aceitou já, Jesus. Aceitou. De ano Jesus. passado para esse ano, eu mudei totalmente as linhas da minha vida também, né? Eu era uma pessoa que trabalhava muito, era uma pessoa que também queria outras coisas da minha vida, principalmente bens materiais, e hoje eu busco outras coisas, né? E uma frase me marcou muito de um livro que eu li há pouco tempo e que me chamou bastante atenção e hoje eu aplico à minha vida. E é a seguinte frase, né? Os limites te trazem liberdade, assim. Eu não tinha limite Nossa, muito maneiro isso. para trabalhar. Eu não tinha limite para poder... Bebida alcoólica. Eu não tinha limite para poder realmente, sei lá, comer as coisas que eu gostava. E você vê que você não tem liberdade, porque você fica preso num ciclo que você não consegue sair. A gente acha aquela falsa liberdade. Que A você gente não tem acha que se a tempo. gente pode tudo... Você não tem tempo de qualidade é com ninguém. liberdade.
Você não consegue fazer as coisas que você gosta, você não tem nenhum hobby, você só trabalha e você descarrega todas as suas frustrações em bebida alcoólica, em saídas e tudo. E hoje eu busco uma vida muito mais equilibrada, assim. Eu acho que tem que ter um pouquinho de tudo para você realmente estar completo. E hoje, o que eu receito para todos os meus pacientes que se sentam, eu acho que toda vez que o paciente se senta no meu consultório, senta numa mesa comigo, eu acho que é uma oportunidade de tocar uma vida Eu também, acho né? também. Tipo assim, um encontro numa vida que você nunca mais, aquela pessoa nunca mais pode sentar na tua frente. E ela tá ali, se ela tá ali sentada, ela tá disposta a ouvir o que você tem pra falar. Olha que responsabilidade que a gente tem, né? Ele tá ali sentado, então ele tá ali ávido pra tudo que você falar. Então a gente tem que ter muita responsabilidade por tudo que a gente fala. Então hoje, o que eu receito para meus pacientes é isso. É busca de saúde emocional, de estado emocional, de você buscar aquilo que você faz bem e aquilo que te faz bem. Se você tá num trabalho que você não gosta, caramba, muda de trabalho. Se você tá num relacionamento que você não gosta, que você não curte, que não te faz bem, muda de relacionamento. Se você não tem um hobby, se você gosta de pintar e não pinta, cara, começa a pintar. Então, assim, eu acho que hoje a receita realmente é você ter tempo para fazer aquilo que você gosta, aquilo que enche teu coração, aquilo que realmente faz você vibrar. Se eu tivesse que receitar alguma coisa pro meu paciente, todas as consultas eu converso isso com eles. O que você fez por você nesses últimos 2 meses que a gente ficou sem se ver? Legal. Além das medicações, isso aqui não me interessa. Realmente, o que você fez para você? E todas as consultas eu coloco metas para os meus pacientes. Meta de peso, não. Na próxima consulta você vai me dizer que hobby que você conseguiu instituir na tua vida. Dormir 1 hora a mais, você conseguiu fazer alguma outra coisa que você goste. Eu acho que isso é a grande chave, assim. E aí a gente se diferencia como profissional de saúde, né? Porque a gente realmente está ali para ajudar e para escutar. Não só... Eu falo para meus pacientes, a coisa mais fácil que tem é eu escrever aqui um remédio, carimbar e te dar. É a coisa mais fácil. Nossa consulta ia ter 15 minutos. Hoje tem 1 hora, 1 hora e meia, exatamente porque eu busco conhecer a pessoa que está ali na minha frente. Então, eu acho que é isso, assim, receitar equilíbrio, né? Se fosse possível, né? Realmente você se conhecer e conhecer as pessoas que estão do seu lado, que realmente gostam de você e lutam com você, e você fazer realmente aquilo que você ama, que você gosta, que aí sim a vida vai valer a pena. Amém, adorei. E tu? O que tu botaria nessa receita aí? Tô de médica hoje, hein? Hoje a minha receita Manda um vai... versículozão Hoje aí, a minha Hebreus 11. Hoje sei a lá. minha receita vai ser validada. Não, mas se eu fosse prescrever algo, eu prescreveria acredita em você. Porque não é sobre o que você faz. Sempre vai ser sobre quem você é. O que você é muito mais importante do que aquilo que você faz. Talvez no seu passado não acreditaram em você, talvez rejeitaram você, talvez você era o último, era o menor, era aquele que ninguém falava assim, nossa, aqui não vai ser ninguém. Mas quando você sabe quem você é, ou de quem você é filho, as coisas começam a trocar o seu pensamento, sabe? Quando você acredita em você, você sabe onde você vai chegar, você sabe o seu anseio de vida, você sabe por que você se move. E muitas pessoas, elas querem fazer, porque elas querem a aceitação de pessoas, sendo que o maior já aceitou você. Não tem como você ser rejeitado por ninguém, porque o maior já te aceitou. Então, quem pode rejeitar? Você. Se você é filho do maior. Não tem como rejeitar Deus. Então, acho que se as pessoas entendessem o que elas carregam dentro de si, elas não mendigariam amor, elas não mendigariam atenção, elas não trocariam o fazer pelo ser. Não, eu faço para ser aceito. Não, porque você é. É porque você já é aceito, não é pelo que você faz. Você pode não fazer nada, mas o amor de Deus não vai mudar por você, independente. Então, o recado que eu deixaria para as pessoas hoje é acredite naquilo que tá dentro de você e queime por isso e vibre todo dia por isso. Você só tem, como ela falou, você só tem uma oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém todos os dias. Tem pessoas que você só vai ver uma vez na sua vida. E quem você tá sendo na vida delas. Não é o que você tá fazendo, é o que você tá sendo. Entender o valor que tá dentro de você. E Uau! Ai, meninas, obrigado. Que injeção Foi de lindo. ânimo. Foi lindo de verdade, tô mas arrepiado. são coisas que a gente precisa repetir pra Mas gente. não falei que essa Com menina prega. certeza. São Tô coisas suado que a aqui. gente tem que repetir pra gente todos os dias. Com Porque certeza. senão a gente vai trabalhar demais, a gente vai beber demais, a gente vai estar suprindo coisas e a gente não entende que a gente já é completo. Exatamente. Você acha que Deus queria você faltando alguma coisa? Nunca. Às vezes é a gente que ainda não descobriu quem nós realmente somos e que nós temos tudo o que a gente precisa pra alcançar o nosso propósito. É isso mesmo.
Amém. Muito obrigado. Ah, Foi gente, lindo foi demais. ótimo, Acho que a adorei. galera aí de casa gostou também, porque eu gostei muito. Eu gostei bastante Foi muito também, bom, foi gente. muito bom. Ficamos aqui com o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.